Então vamos lá, pessoal. O tema da nossa conversa dessa nossa aulinha de hoje é oxigenoterapia em neonatologia. Então eu restringi o conteúdo às questões pertinentes à neo, tá? Então eu excluí toda a parte de pediatria, os dispositivos que podem ser usados na pediatria e vou me ater aqui apenas às intervenções de oxigenoterapia e às repercussões positivas e negativas nessa população neonatal, tá bom? Então vamos lá. Quiser falar, é só abrir o microfone e soltar o verbo, tá? Tem problema não, pode me interromper. Então, gente, o que define, né, oxigenoterapia, por definição literária, né, é a administração terapêutica do oxigênio em concentrações superiores às encontradas no ar ambiente, tá? Com o objetivo de levar a quantidade de oxigênio carreada pelo sangue aos tecidos. Então, o que que tudo isso quer dizer? Quer dizer que a nossa atmosfera, ela tem uma concentração aproximada aí de 21% de oxigênio. Não sei se devido aí ó, a camada de ozônio, né? Se a gente não vai ter alterações relacionadas a isso daqui um breve tempo. Mas por enquanto a gente tem 21% de oxigênio na nossa atmosfera. E todas as vezes que a gente oferece oxigênio suplementar, acima desses 21%, a gente está oferecendo oxigenoterapia para o nosso paciente. E para que que a gente faz isso? A ideia é que a gente deixe o ambiente mais rico em oxigênio e que torne o trabalho respiratório mais fácil. Pelo seguinte, se eu tenho 21% e a minha demanda do organismo está maior do que isso por qualquer alteração, que a gente vai discutir um pouquinho essas alterações, por qualquer alteração que não está levando o oxigênio de forma adequada até o metabolismo celular, o nosso organismo ele responde aumentando o trabalho respiratório. Eu preciso aumentar o meu volume, eu preciso aumentar a minha frequência respiratória no intuito de suprir essa demanda do oxigênio em nível celular. Se eu ofereço uma porcentagem a mais de oxigênio nesse ar que a pessoa está expirando, no caso, nosso paciente está inspirando, eu facilito esse trabalho, porque independente da alteração que eu tenho na troca gasosa, eu tenho um ambiente mais rico em oxigênio. Então, eu facilito o trabalho, porque em vez do organismo precisar compensar aumentando a frequência respiratória, aumentando o volume corrente, eu aumentei a concentração de oxigênio dentro do alvéolo, ou seja, disponível para ser utilizado pelo nosso organismo, tá? Então, o objetivo principal da oxigenoterapia é correção de hipoxemia e redução do trabalho cardiopulmonar na presença de hipóxia, certo? Então, qual a diferença entre esse conceito de hipoxemia e hipóxia, tá? Tô vendo aqui que só tá chegando umas mensagens no chat, mas ninguém tá falando nada. Ah, eu posso disponibilizar. É pouquinha coisa, mas eu posso disponibilizar sim. Depois eu vejo aí uma maneira do Instituto mandar para vocês, tá bom? O material. Tem problema nenhum, tá? A gente não tem grupo de WhatsApp, mas vocês cadastraram um e-mail, né, para receber o link. Aí, de repente, uma lista de transmissão nesse e-mail aí. Amanhã eu comunico com o pessoal lá da secretaria para disponibilizar o material, tá? Então, voltando aqui, né? Hipoxemia e hipóxia. Então, o que é a hipoxemia, tá? Então, para a gente entender esses termos e não fazer confusão, a hipoxemia é a deficiência da concentração de oxigênio no sangue arterial. Então, quando eu pego uma gasometria arterial, a minha pressão arterial de oxigênio, ela tá diminuída, ou seja, tá com hipo, né? É pouco oxigênio, tá? Quando a gente fala que é hipóxia, a gente já está falando de lesão tecidual, ou seja, oxigenação inadequada do tecido lá na célula. Então, no metabolismo celular, está faltando oxigênio para esse metabolismo, tá? Então, quando a gente fala de hipóxia, a gente já está falando de lesão celular, lesão tecidual que pode evoluir para uma necrose de um tecido, certo? Então, uma PaO2 maior que 60 ou uma saturação, desculpa, menor que 60 ou uma saturação menor que 90, tá? A pressão arterial de oxigênio, basicamente, a gente consegue aferi-la pela gasometria arterial, tá? Então, tem que ser uma coleta invasiva, não tem como. A gente consegue, com a gasometria, ver tanto a pressão de oxigênio disponível, quanto a pressão de CO2 que está circulante
e também a saturação arterial, tá? Que ela reflete mais ou menos aí a saturação periférica, mas tem alguma discrepância se, por exemplo, minha criança tiver algum déficit de perfusão, se ela tiver em uso de droga vasoativa, que faz vasoconstrição periférica. Então, a gente pode ter uma saturação não muito bem aferida, mas a saturação arterial, ela é bem fidedigna e correspondente à pressão arterial de oxigênio. E a gente tem a SpO2, então não confundo essa sigla também, SA ou SAT-O2, representa a saturação arterial, que é o que vem escrito na gasometria, no resultado da gasometria, com SpO2, que é saturação periférica, ou seja, o que eu estou verificando ali pela oximetria de pulso. Elas são correspondentes, então se meu paciente estivesse saturando bem na periférica, eu posso acreditar que ele também tem uma saturação arterial legal. Mas não necessariamente, se ele tiver uma baixa saturação periférica, significa que a saturação arterial também está ruim. Ah, maravilha, ó. A Débora teve uma ideia brilhante, como sempre. A Débora, a gente é assim, ó, a gente se completa, é tipo yin e yang, tá? Uma tem a ideia, a outra vai lá e assim funciona. Então, deixem os e-mails aí, maravilhoso a ideia, e aí depois eu compartilho com vocês esse material, fechou, galera? Então, não esqueçam de registrar aqui quem quiser, né, os slides, manda um e-mail aqui no chat, que aí depois a gente faz a lista de transmissão, tá bom? Combinado. Maravilha, Dé, obrigada. Então, vamos lá. Agora o chat vai bombar, nem vou parar para ver. Quem quiser falar alguma coisa pertinente ao assunto, abre o microfone. Então, as principais causas de hipoxemia, tá? São as de origem respiratória, ou que podem ser as alterações em relação à ventilação, perfusão. A ventilação, perfusão, quando a gente fala que ela está alterada, a gente tem comprometimento de troca gasosa, tá? Então, aí a gente pode ter algumas doenças, algumas alterações que podem cursar é, com com esse comprometimento dessa troca gasosa, tá? Alterando aí a minha relação ventilação-perfusão. O que é a relação ventilação-perfusão? É nada mais, nada menos do que a relação entre o tanto de ventilação pulmonar que eu tenho associado ao contato que tem com o meu sangue para ser oxigenado, tá? Então, o quanto desse oxigênio está perfundindo para dentro, do meu organismo, tá? A hipoventilação alveolar também pode ser por alterações, por exemplo, musculares, então eu tenho um baixo volume corrente, eu tenho uma doença neuromuscular que não me permite uma incursão respiratória não efetiva, eu tenho fraqueza muscular respiratória, alterações de caixa torácica, então as deformidades relacionadas à escoliose, pectus carinatum, pectus excavatum, hérnia diafragmática, são todas alterações aí que vão alterar a capacidade de volume pulmonar. Então, eu tenho uma hipoventilação, porque eu tenho um volume pulmonar reduzido, tá? E os distúrbios de difusão. A difusão, ela ocorre pelo contato do alvéolo com a parede do vaso. Aí, dessa forma, o oxigênio vai do meio mais concentrado para o menos concentrado e ocorre difusão, tá? Aí, quando ele entra no plasma sanguíneo, ele se liga à hemoglobina e é carregado. Se eu tenho um espessamento dessa distância, né, entre a membrana do alvéolo e a membrana do vaso, eu tenho uma alteração aí na difusão e, por consequência, eu vou ter uma hipoxemia, porque o oxigênio que está disponível no interior do alvéolo não vai chegar, porque não vai ter contato ali adequado com o vaso e, portanto, não vai ter troca, tá? Vai ter troca prejudicada, tá? A gente vai ver um pouquinho melhor isso, no próximo slide. E a gente tem também as de origem não respiratória, então, que pode ser de origem cardíaca, por exemplo, de baixo débito, choque circulatório. Então, quando eu tenho, além da alteração do débito cardíaco, eu tenho um componente de alteração de pressão arterial e de retorno venoso, alteração ou queda de hemoglobina, que pode ser por uma anemia, por um sangramento muito intenso, que pode levar o paciente a ter uma perda da quantidade de hemácias disponíveis para carregar oxigênio. Então, eu tenho oxigênio disponível, meu pulmão está íntegro, no entanto, eu não tenho hemoglobina para carregar esse oxigênio, tá? Regiões de grande altitude, então, por exemplo,
quando os jogadores de futebol vão para lá para Santa Cruz de la Sierra para jogar uma partida, um amistoso pré-Copa do Mundo, eles vão um período antes, eu não sei se é um mês antes, eles vão um tempo antes para fazer uma adaptação. E eles ficam treinando nessa alta altitude para poder adaptar o seu sistema cardiocirculatório e cardiorrespiratório, desculpa, à demanda de oxigênio, porque em alta altitude eu não tenho fração de oxigênio a 21%, tá? A minha fração de oxigênio é menor. Então, se eu tenho menos do que 21% de oxigênio disponível, com aquela mesma quantidade de hemoglobina, eu não consigo carregar de maneira efetiva esse oxigênio até as células, vai faltar. Então, o meu organismo precisa gerar um estímulo para que o meu fígado sintetize mais eritrócitos, para que tenha dentro do eritrócito tenha hemoglobina, para que eu tenha mais hemoglobina disponível para carregar esse oxigênio que está mais escasso. E os envenenamentos, né? Aqui tem o exemplo do cianeto, que é um vapor tóxico, tá? Que a hemoglobina perde a afinidade aí com o oxigênio. E também a gente pode falar do monóxido de carbono, que é a fumaça que sai do escapamento do carro. Tá? O monóxido de carbono, ele também se liga na hemoglobina e cria uma ligação estável, né? Que dentro da química a gente tem as ligações instáveis e as ligações estáveis. As ligações instáveis, na presença de outros íons, elas se desfazem, né? Porque é uma ligação que não é muito firme. Quando a gente fala de uma ligação estável, é que a afinidade dos íons daquelas moléculas é muito forte. Então, o monóxido de carbono, ele não se desliga da hemoglobina, tá? Formando uma hemoglobina que ela não consegue mais se ligar ao oxigênio, simplesmente porque esse monóxido de oxigênio não desgruda dela. E ela acaba indo pro. Ela entra em apoptose, né? Porque ela fala assim: não estou servindo para mais nada. E aí ela entra em morte celular espontânea. Não está conseguindo ouvir? Aumenta o volume do seu computador, meu Deus. Ó, o meu tá aqui no máximo. Tá me ouvindo? Desculpa a interrupção, é que alguém escreveu aqui, não estou conseguindo ouvir. Ô, meu pai. Não vai ficar sem participar porque não tá ouvindo, né? Tá ouvindo bem? Normal? Então, amiga, deve ser você aí, põe um fone. De repente é o áudio do teu computador que não tá legal. Amandinha, você tá aqui, que maravilha! Adorei. É, me cortei na explicação, perdi a linha de raciocínio, né? Mas tá falando da ligação. Então, essa hemoglobina, ela bloqueou meu microfone. Você é uma fofa, obrigada, Mandinha, minha amiga de trabalho. É, E aí, essa hemoglobina ela não consegue se desligar desse CO2, como ela perde a sua função fisiológica, a célula entra em apoptose, que é o processo em que a célula entende que ela já não executa mais a sua função, tá? Então, é como se ela tivesse uma inteligência própria. E ela entra em morte celular, que é a apoptose, é quando a própria célula encerra o seu metabolismo, tá? Isso pode acontecer por envenenamento, por uso de alguma substância, mas também tem um mecanismo do envelhecimento celular. Então, ela entende que ela não está fazendo a função dela de maneira adequada, e aí ela executa aí a, a apoptose, tá? Alguma dúvida até aqui? Minha amiga que não está conseguindo ouvir, se quiser, sai e volta, que aí de repente reinicia o áudio. Meu café até esfriou. Deixa eu dar um gole. Pronto, até então a gente estava falando de hipoxemia. Lembrem lá, falta de oxigênio no sangue. Quando eu tenho falta de oxigenação sanguínea, a consequência disso, se não resolvida, é hipóxia, certo? Vai faltar, se eu não tenho oxigênio no meu sangue, vai faltar lá na célula, no metabolismo celular. Então, eu tenho alguns tipos de hipóxia, né? Que é a hipóxia hipóxica, que é simplesmente por baixa pressão arterial de oxigênio, tá? Que pode ser aí por algumas causas, como por exemplo, grande altitude, diminuição na difusão pulmonar e relação da ventilação-perfusão anormal. Então, esses são alguns exemplos do que pode estar causando essa alteração, tá? Eu tenho a hipóxia anêmica,
que é por baixa quantidade de hemoglobina disponível, ou seja, eu tenho oxigênio disponível, no entanto, eu não tenho célula sanguínea para carregar esse oxigênio. Pode ser de causa de sangramento, pode ser por alguma alteração hepática, e pode ser também por uma anemia, ferropriva, por exemplo. Tá? O paciente não absorve o ferro ou não ingere ferro suficiente, desenvolve uma anemia ferropriva e, faltando ferro, não forma hemoglobina. E aí, a causa, na verdade, é a falta de hemoglobina para carregar o oxigênio. Então, o que caracteriza a anemia, independente da origem, é a baixa concentração de hemoglobina no sangue, tá? Eu posso ter a hipóxia isquêmica, que é por redução do fluxo sanguíneo, tá? Então, essas lesões são as que a gente encontra, por exemplo, nas insuficiências cardíacas, na trombose, no TEP, tá? Porque eu tenho, no AVC, eu não tenho passagem de sangue oxigenado para próximo dessas células para levar o oxigênio, tá? Então, eu não vou ter uma oxigenação adequada da minha célula, porque apesar de eu ter todo o mecanismo ventilatório preservado, tem alguma região do meu corpo em que a circulação não está preservada. E aquele tecido, ele morre, né, ou sofre lesão por ausência de oxigênio para o metabolismo celular. E a gente tem a hipóxia histotóxica, que é a falha das células em utilizar o oxigênio. Então, pode ser envenenamento da envenenamento por gases tóxicos ou outras substâncias que alterem lá o meu metabolismo celular. E que, da mesma maneira que a hemoglobina, por exemplo, perde afinidade pelo oxigênio, se a gente intoxicar as células, alterar a concentração de alguma proteína de membrana, elas podem também perder a afinidade aí pelas moléculas de oxigênio e não realizarem o seu metabolismo de maneira correta. E aí, por essa hipóxia histotóxica, o tecido também sofre lesões, tá? Porque falta oxigênio no tecido. Então, o centro respiratório, né? Vamos entender um pouquinho. O nosso centro respiratório, ele responde a três estímulos para manter aí a homeostase dos gases sanguíneos e principalmente do pH, tá? Hum. Alguém quer falar? Não? Eu vi uma voz aí, pensei que alguém queria falar alguma coisa. Se quiser, é só abrir o microfone, tá? Então, para manter esse equilíbrio gasoso, a gente tem sensores no nosso corpo, como, por exemplo, os quimioreceptores periféricos, que ficam no arco aórtico e nas carótidas. Nós temos os receptores no pulmão, nós temos os sensores musculares, os sensores térmicos do corpo e também os sensores químicos, que detectam a concentração de hemoglobina no sangue e a quantidade de gás disponível nesse sangue também, tá? E a gente tem três variáveis que interferem aí nesse controle do centro respiratório, que é um controle autonômico, mas que também a gente tem capacidade de controlar de maneira espontânea, tá? No entanto, essas variações, elas desencadeiam a atividade autonômica, tá? Então, é de bulbo. A gente não tem controle autônomo sobre... Ixi, gente, o áudio de todo mundo tá falhando? Vão sim, Júlia. A gente vai mandar no e-mail. Então, quem quer os slides, manda aqui no chat. A Débora tá recolhendo esses e-mails aí para a gente poder encaminhar os slides depois, tá? Quem tiver com dificuldade de escutar, tenta fechar e abrir o áudio, ou tentar ativar o áudio do computador, colocar um fone. Quem quiser os slides, é só mandar o e-mail aí que a gente no final anota todos e envia para vocês. Faça uma lista de transmissão, tá bom? Então, voltando aqui, né, no raciocínio, esse controle autonômico, ele responde às concentrações de oxigênio, de CO2 e balanceia o pH sanguíneo, tá? Então, lembrando lá que na gasometria, a gente sempre verifica se é uma acidose, se é uma alcalose, se ela é respiratória ou se ela é metabólica. Por quê? A gente tenta, através da leitura da gasometria, entender se o nosso distúrbio primário ele é respiratório ou se é um distúrbio metabólico, em que não adianta, por exemplo, a gente mexer na ventilação mecânica, colocar oxigênio para o paciente,
porque vai depender de uma reposição de alguns outros minerais no organismo, como bicarbonato, por exemplo. Ou, se ela é de origem respiratória, a gente tentar resolver essa causa primária aí dessa alteração, tá? Pensando assim, ó, no bebê, né, no prematuro e no bebê recém-nascido, a gente tem que pensar sobre as imaturidades relacionadas à prematuridade e também pensar na adaptação fisiológica que esses bebês passam, né, sofrem nos primeiros 28, 29 dias de vida, tá? Então, o oxigênio, a concentração de oxigênio é essencial para o metabolismo celular. Então, o nosso cérebro sempre, ele reage mais às altas concentrações de CO2 do que às baixas de oxigênio, tá? Por conta da acidose causada aí pelo CO2. No entanto, se eu tenho uma baixa porcentagem de oxigênio disponível, o meu cérebro também vai estimular o controle ventilatório a fim de aumentar o meu volume minuto para ver se a minha demanda por oxigênio aumenta, se a concentração de oxigênio disponível aumenta também no meu organismo, tá? O CO2, ele é o produto, então, do metabolismo celular. Então, a minha célula usa o oxigênio para o seu metabolismo e o que libera depois é o CO2. E é essencial que a gente consiga expelir esse CO2 aí na respiração, tá? A gente tem que eliminar, é importante, porque a alta concentração de CO2, ela ela pode alterar o nosso nível de consciência, tá? Então a gente pode ter rebaixamento do nível de consciência por uma narcose por CO2, tá? Então é importante que a gente consiga colocar esse CO2 para fora do organismo de maneira fisiológica, tá? Isso a gente não está falando dessas adaptações de hipercapnia permissiva, nanana, nada disso ainda, tá? Então o CO2, por mecanismo fisiológico, ele também tem que estar num nível aceitável para a homeostase do organismo. Então, sempre o nosso corpo vai buscar o equilíbrio de todas as coisas. Então, o oxigênio necessário, o CO2 essencial e, principalmente aqui, o pH. Porque quando eu tenho alteração no meu pH, principalmente quando eu tenho acidose desse meu pH, eu tenho um pH mais ácido, significa que eu tenho mais íons de hidrogênio livres no organismo, que torna o meu meio mais ácido. A alta concentração do hidrogênio ou pH mais ácido faz com que eu tenha depuração de proteína, tá? Então, as proteínas plasmáticas, elas podem ser desintegradas por conta do pH mais ácido. Então, é por isso que é essencial manter o pH num nível aceitável, ou que a gente fala de pH compatível com a vida. Quando eu tenho um pH inferior a 7,2, que a gente já considera que está ácido, eu tenho ainda a chance de reverter esse processo sem um efeito deletério desse pH. Está ácido, o corpo está tentando compensar, pode estar em sofrimento relativo, no entanto, ainda não está tendo é, uma depredação, né, das proteínas de membrana. O que acontece, a desnaturação dessas proteínas, é que abaixo de 6 se torna incompatível com a vida, porque começa a acontecer uma desnaturação generalizada de proteína e começa a ter morte celular generalizada por diversos órgãos e tecidos do corpo, tá? Então é por isso que é importante a monitorização desse pH, principalmente nos doentes críticos e que podem estar sofrendo aí por alterações respiratórias ou metabólicas, tá? Por isso é importante monitorizar os pacientes que são renais crônicos e monitorizar os pacientes que estão em suporte ventilatório. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Tranquilo? Sim, não, talvez. Não quero falar nada. Não gosto de participar, só quero escutar. Eu não tô falando com as paredes, eu sei que já tem um monte de e-mails aqui, tem chat. Denise falou que tá tranquilo, tudo certo, maravilhoso. Então, ótimo. Gente, dúvida, qualquer coisa é só me parar, tá? Por favor, não guardem. Nós não teremos outra oportunidade como essa para conversar. Então, vamos lá. Então, para as crianças, né? Desculpa. Os valores gerais, vou chegar, a próxima tela são para as crianças. Os valores normais aí de pressão arterial de oxigênio, de CO2 e de pH, a gente tem uma média geral, tá? Do que é referência para o adulto.
tá? Então, a gente pode considerar essa referência das crianças a partir de 10 anos de idade, tá? Vamos considerar sempre que são crianças que já têm um sistema respiratório quase que completamente desenvolvido, porém totalmente crescido, e que já tem aí tanto as adaptações do organismo, quanto o padrão ventilatório, quanto o metabolismo, muito próximo do que vai ser o metabolismo do adulto, tá? Então, eu tenho a pressão arterial de oxigênio numa média, né, de 95 milímetros de mercúrio e o venoso de 40, bem mais baixo, né? O CO2 arterial, ele tem que ser mais baixo do que o venoso, né? Lembrando aí que o sangue arterial eleva o oxigênio, né? Ele passou lá na microcirculação e se oxigenou, e a veia, ela está retornando aí com o resíduo do metabolismo das células. Então, ela tem uma porcentagem maior aí de CO2, tá? E o pH? O pH, essa referência varia um pouquinho, tá? Mas a média é que 7,4 seria o ideal. E o venoso, 7,3. Ou seja, o pH, não importa se o sangue é arterial, se é venoso, se é misto, ele tem que estar dentro dessa faixa, maior que 7,2 e menor que 7,45, que é para garantir aí a homeostasia do organismo, tá? Já na nossa faixa etária em questão aqui, que são os bebês, os neonatos, né? E também os prematuros, a gente vai ter aí valores normais de PaO2 arterial, tá? De 1 a 11 meses de vida, que pode variar de 81 até 89 milímetros de mercúrio. Então, é discretamente mais baixo do que na faixa etária da população adulta. Por quê? Porque a minha criança, no primeiro estágio da vida, ela está passando pela adaptação fisiológica. Nos primeiros 30 dias de vida, o bebê ele passa por uma adaptação à respiração no meio aeróbico, porque até então ele estava no meio aquoso. A Mayla perguntou assim: o volume minuto ele é aumentado tanto quando o O2 está baixo quando o CO2 está alto? Sim, a ideia do organismo, a ideia do centro respiratório é de colocar mais oxigênio para dentro e mais CO2 para fora, tá? O mecanismo é concomitante. Então, a mesma frequência respiratória, não tem como separar, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho um aumento da frequência respiratória no intuito de jogar o CO2 para fora, por exemplo, eu acabo colocando mais oxigênio para dentro. Tá? O que acontece, por exemplo, quando há uma hipoxemia, é que também a incursão respiratória do paciente tem que ficar aumentada. Então, acontece dele usar musculatura acessória, porque ele quer aumentar também o volume corrente, tá? Então, ele aumenta o volume corrente, por consequência, o volume minuto, tá? Porque a frequência respiratória também está aumentada. Então, aumenta a frequência respiratória e aumenta o volume corrente. Com isso, eu aumento o volume minuto. Se eu não tiver condições musculares de aumentar o volume corrente, aí eu vou ter só aumento de frequência respiratória e que vai levar a uma fadiga mais precoce, tá? Mas esse mecanismo compensatório, ele reflete nessas duas frentes, não tem como isolar uma da outra. Média de frequência respiratória do recém-nascido? Bom, um recém-nascido de até 29 dias, ele tem a frequência respiratória entre 40 e 60, frequência respiratória normal, tá? Depois, a gente vai ter uma frequência respiratória dos lactentes de 30 até 50, aí acima dos 3 anos, de 20 a 40, e depois, na fase pré-escolar, é normal eles fazerem uma frequência aí de 20 a 30, 35, e aí na idade escolar, que é a partir dos 6 anos, já tem uma frequência respiratória próxima do adulto, que pode variar de 12 a 20, tá? Mas nunca faz 12. Normalmente eles ficam ali entre 18 e 20 respirações, tá? Mas a média, a tabelinha assim de referência é mais ou menos essa, tá? Por nada. Tudo bem, gente? Respondido? Vão mandando aqui. Então vamos lá, né? O aumento do nível alveolar e sanguíneo de oxigênio é com a finalidade de corrigir a hipoxemia. Então, essa imagem aqui é meio rudimentar, nessa aqui fica mais fácil a gente entender. Só para ilustrar aqui, ó, os capilares venosos e arteriais,
tá? A gente tem essa divisão super didática, né? Mas dentro do corpo não dá para ver, né? Ah, aqui acabou a artéria, começou a veia, né? Aqui tá azul, ali tá rosa. Mas só para a gente compreender. Então, eu tenho a minha trama totalmente envolvendo o meu ácido, que é o meu conjunto final de alvéolos ali. E aí eu tenho aqui as hemácias, que são essas bolinhas vermelhas, tá? Eu tenho também essa setinha vermelha representando o oxigênio entrando, então não sei se dá para perceber na imagem, mas tem umas bolinhas bem pititicas aqui, da mesma cor da seta, dentro aqui do capilar. Eu tenho dióxido de carbono, né, nessa seta azul e vapor de água nessa seta verde, tá? Então, é o vapor de água circulante, o oxigênio entra, o CO2 e o vapor de água saem, tá? Dá pra enxergar, né? Então, tá bom. E a Juscelino tá escutando agora, mulher? Misericórdia. Vai ficar só, né, o cinema mudo, só vendo a tela. Então, aqui, pra gente entender como é que funciona aí a troca gasosa, a circulação, tá? Maravilha. Então, entrou oxigênio aqui na minha via aérea, tá? Cheguei lá no alvéolo. Então, eu tenho oxigênio indo aqui para dentro da minha circulação pulmonar, tá? Então, alvéolo, circulação pulmonar, vai lá para o lado esquerdo do meu ventrículo, sai pelo arco aórtico e vai distribuir. Então, ó, chega ao sangue através da interface alvéolo-capilar, é transportado no sangue, dissolvido no plasma, ou ligado à hemoglobina dentro do eritrócito. Chegou lá na célula, que eu tenho um tecido, tá? Ele vai se difundir, então, da veia, da artéria, desculpa, para dentro da parede celular. Aqui, junto com outros nutrientes ou outras moléculas necessárias, vai fazer a respiração celular e vai produzir ATP, que é a nossa molécula de energia, e vai liberar CO2, tá? O CO2 vai para fora do tecido, ele vai diluído no plasma e também no interior dos vasos venosos, tá? Então, ele é transportado ligado à hemoglobina sobre a forma de bicarbonato. Olha que lindo. Aí ele chega lá no lado direito do nosso coração, volta lá pro pulmão e troca a gasosa aqui na parede alveolar e sai na expiração. Tudo bem? Então, essa é a figura mais didática possível para ilustrar o mecanismo aí da troca gasosa. Então, essa troca ela pode ser influenciada por quê? A gente pensando nesse mecanismo todo que eu falei para vocês. O que pode influenciar essa troca gasosa? Então, o oxigênio que chega aos alvéolos, a difusão de gases e a perfusão adequada dos alvéolos, tá? Então, o oxigênio ele chega aos alvéolos, depende da composição do ar inspirado. Então, qual é a minha fração de de oxigênio no ar inspirado, que pode ser o do ar ambiente, ou o já suplementado com oxigênio, tá? Mas isso com certeza vai influenciar na... Oi? Não? E a ventilação alveolar, ela vai ser influenciada por essas três vertentes. A frequência e a amplitude da respiração, ou seja, o volume corrente e o ritmo respiratório, a resistência dessas minhas vias aéreas e a complacência dos pulmões. Então, eu tenho que ter uma via aérea íntegra para que eu tenha uma ventilação alveolar adequada, tá? A difusão dos gases vai depender da área de superfície, que foi o que eu mostrei para vocês nessa figura aqui. Quanto de alvéolo tem contato com a minha superfície capilar? E a distância da difusão, que eu vou mostrar uma outra figura e vai ficar muito mais claro, tá? E essa distância, ela depende da espessura da barreira que é a espessura do alvéolo e do vaso, e da quantidade de fluido que tem no interstício, tá? E a perfusão adequada dos alvéolos. Então, tem que ter sangue passando lá, tenho que ter oxigênio suficiente lá, eu tenho que ter integridade pulmonar e tenho que ter um mecanismo de difusão funcionante para que eu tenha uma troca gasosa adequada. Então, alguns exemplos de doenças que podem causar hipóxia, mas a ideia não é a gente fixar nesse componente da doença, mas sim entender lá os mecanismos que estão descritos aqui, tá? Como, por exemplo, a espessura da barreira. Então, quando eu tenho, por exemplo, né? Aqui a gente tem um pulmãozinho normal,
Quando eu tenho, por exemplo, uma doença fibrótica, que eu tenho espessamento da parede do meu alvéolo, eu vou ter uma alteração aqui na minha difusão, concordam? Porque eu tenho uma barreira mais espessa, então o meu oxigênio não sai do interior do alvéolo e passa para o vaso com a mesma facilidade que ele faria em condições fisiológicas, tá? No caso, por exemplo, do edema pulmonar, eu tenho um interstício mais largo, né? Um aumento da distância. Então, o meu alvéolo não tem contato com a parede do meu capilar, por conta aí do interstício que está com a presença de mais líquido, que pode ser exsudato, transsudato, pode ser empiema, pode ser qualquer uma dessas condições que afasta a parede do meu alvéolo da parede do meu vaso. Então, eu tenho parede de alvéolo íntegra, parede de vaso íntegra, no entanto, eu tenho uma maior distância aí no interstício, tá? Tem um aumento desse interstício que altera a minha troca gasosa. E no caso da asma, por exemplo, aqui eu tenho constrição brônquica. Então, eu tenho uma dificuldade na passagem do ar, por consequência, a minha concentração de oxigênio fica mais baixa no interior do meu alvéolo, e a sequela é que se eu não tenho oxigênio para disponibilizar, mesmo que eu tenha ali todo o mecanismo íntegro de proximidade do alvéolo, com a barreira do vaso e não tem área de shunt, eu não tenho oxigênio disponível no interior dessa célula, no interior desse alvéolo, e aí eu não tenho o que compartilhar ali para o meu sangue para ele levar para o metabolismo celular. Certo? Dúvidas? Não? Tá muito depressa? Não? Então tá bom, vamos seguir. Então, como que ocorre o transporte desse gás, né? O oxigênio, ele vai. Maravilha. Valeu pelos feeds. O oxigênio, ele vai, então, 2% diluído no plasma, e 98% dele depende aí da hemoglobina, né? Ou seja, do eritrócito, para poder ser transportado até lá mais perto da nossa célula, tá? Esses 2% eles se somam também com a hemoglobina, no entanto, a capacidade de eu diluir esse oxigênio no plasma ela é menor. Até porque o oxigênio tem afinidade com a hemoglobina, então ele tá passando, ela vai lá e pega e leva consigo, tá? Então eu tenho aqui, ó, o alvéolo, né? O meu oxigênio dissolve no plasma, mas no mesmo momento que ele dissolve no plasma, se eu tenho a hemoglobina disponível, ele já vira oxihemoglobina, 98% das vezes, tá? E aí ele vai para o transporte celular. Essa oxihemoglobina, como eu disse, é uma ligação instável, tá? Que sobra não sei se vocês lembram desse negócio de química, que o oxigênio é -2. Então, ele precisa de dois íons positivos para ficar a ligação estável, não sei o quê, não sei o quê. Então, é por aí a linha de raciocínio, tá? Então, essa ligação é instável, a hemoglobina vai lá e solta o oxigênio, que passa pelo plasma, e ele vai para o meio menos concentrado. É essa questão da osmose, tá? Eu tenho mais oxigênio no plasma e menos na célula. E daí ele vai para dentro por difusão também através das proteínas de membrana, que vão ligar o oxigênio a é, outros elementos que estão lá na célula através dos nutrientes, tá? Então, a nutrição celular. Então, depende do que o nosso organismo precisa sintetizar, vai pegar esse oxigênio, vai gerar lá toda a cadeia fisiológica da quebra da molécula da glicose, por exemplo, e formar o ATP, tá? Que é o que permite que a gente exista, né? Porque o nosso cérebro ama glicose, os nossos músculos amam glicose. Mas tô falando de glicose lá em nível celular, tá? C6H12O6, não açúcar, porque açúcar só faz mal. E aí essa curva maravilhosa, né, que mostra aqui pra gente qual é a minha pressão, ó, olha aqui no desenho, tá? Não, não olha pra minha cara agora na câmera. Olha aqui pro desenho. Eu tenho aqui, ó, pressão em milímetros de mercúrio de oxigênio, que é o que a gente vê lá na gasometria. E aqui eu tenho saturação da hemoglobina. Quando que eu vou chegar aqui, ó, nos 98%? Aqui, mais ou menos, ó. Tá? Então, quanto de hemoglobina saturada eu tenho nessa pressão aqui arterial de oxigênio? Então, eu vou ter aqui mais ou menos os 98, chegando ali, ó. Ah,
Nossa, então aquela tabela conversa com isso aqui. Minha referência é que com 95 milímetros de mercúrio de pressão arterial de oxigênio, eu vou ter uma boa saturação da minha hemoglobina, que vai chegar ali perto dos 100%, tá? Então a leitura é basicamente essa. À medida que eu falo, por exemplo, que eu tive um desvio de curva para a direita. Deixa eu pegar um lápis. Agora eu aprendi a usar o lápis, ninguém me segura mais. Ó, desvio de curva para a direita. O que que isso quer dizer para mim? Que a minha saturação, ela tá mais baixa, com a mesma pressão que ela deveria. Opa, meu Deus. Que ela deveria estar mais alta. Tudo bem? Então, quando eu falo que eu tenho um desvio de curva de dissociação da hemoglobina para a direita, significa que a minha hemoglobina perdeu a afinidade com o oxigênio. Eu preciso de mais pressão de oxigênio para conseguir uma mesma saturação, tá? Então, eu tenho uma pressão, às vezes, por exemplo, de 80 de oxigênio e eu tenho uma saturação aqui de 60, 65, tá? Sendo que com uma pressão de 80 eu já devia ter uma saturação aqui acima dos 90. Tá? Quando eu tenho esse desvio para a direita, significa que algo está errado, ou que está faltando oxigênio no sangue, ou que a minha hemoglobina, por algum motivo, perdeu a afinidade com o oxigênio. Gostou do gráfico? Depois eu mando tudo para vocês, tá bom? Então vamos lá. O conteúdo total de oxigênio arterial, ele vai depender do oxigênio dissolvido no plasma e do oxigênio ligado à hemoglobina. Lembram lá que a gente está falando o que que é a mesma figura, o que que interfere na oxigenação, né, no mecanismo da hipoxemia, é a mesma coisa. O oxigênio diluído no plasma, ele vai ser influenciado pela composição do ar, pela ventilação alveolar, pela difusão do oxigênio e pela perfusão adequada aos alvéolos. É o mesmo mecanismo que eu expliquei lá no outro slide. E também ele vai ajudar a determinar a saturação de hemoglobina, tá? Então, o oxigênio ligado à hemoglobina mais o oxigênio dissolvido no plasma vai fazer aqui a minha saturação total de oxigênio, tá? Então, esse conteúdo total de oxigênio arterial é a soma entre o oxigênio do plasma e o oxigênio ligado à hemoglobina, tá? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, bora. Sim, sim, sim. Maravilha. Então, vamos seguindo. Gente, tudo isso que a gente está falando de mecanismo fisiológico ou fisiopatologia, a gente tem que enxergar na clínica agora, né? Como é que isso vai refletir lá no meu bebê, né? No meu prematuro ou no meu bebezinho termo, no meu lactente. Então, quais são os sinais e sintomas da hipóxia nesses bebês? Parecem sinais contraditórios, porque eu tenho agitação e, ao mesmo tempo, eu posso ter uma criança com rebaixamento de nível de consciência. Falo, ué, tá agitado ou tá rebaixado? Depende. Depende do grau da hipóxia, tá? Do nível. Então, se é uma hipoxemia mais leve, eu vou ter uma criança mais agitada. Agora, se o bichinho já está cansado, esgotado, já gastou toda a energia que ele tinha para tentar manter a oxigenação adequada, ele vai estar prostrado e beirando o rebaixamento do nível de consciência. Tá? Então, apesar de parecerem sinais contraditórios, eles vão aparecendo numa sequência em que a gente vai percebendo a piora ou a melhora da criança. Tudo bem? Então, os primeiros, né? Agitação, incapacidade de concentração. Então, é realmente uma criança agitada, é uma criança irritada, desorientada, ela não quer ser tocada, né? Tem aversão a tudo que a gente faz de intervenção para ela, tá? Se for uma criança maior, pode referir aí tontura, pode estar pálido ou cianótico, com a frequência cardíaca elevada, por conta aí de tentar compensar, né? O débito cardíaco tenta compensar a oxigenação do sangue. Cianose, por conta de falta de oxigenação periférica, a primeira coisa que o corpo faz é poupar órgãos nobres. Então, assim, eu vivo sem dedos, mas eu não vivo sem cérebro, sem coração, sem pulmão. E aí ele faz vasoconstrição periférica como um mecanismo reflexo para tentar manter esse oxigênio nos órgãos mais centralizados. A dispneia, ou o esforço respiratório percebido, né? Quando a gente fala em dispneia na anel, eu falo, ué,
Mas dispneia não é a sensação referida, né, de cansaço, ou seja, alguém que refere para mim que está cansado. Quando a gente fala em dispneia, nos lactentes e nos recém-nascidos, a gente pode inferir que são os sinais de desconforto respiratório, tá? Então, sinais aparentes de que essa criança está em sofrimento respiratório, tá? Taquipneia e a respiração laboriosa ou respiração trabalhosa, ou seja, aumento do trabalho respiratório, onde vão aparecer as retrações intercostais, retração tifoide, retração subdiafragmática, batimento de asa de nariz, certo? E balancinho de cabeça, gemência, tá? Isso significa respiração laboriosa para a nossa população neonatal. Deixa eu ver que mandaram coisa aqui. Não, é só, por enquanto, é só os e-mails. E tá bombando e-mail, Débora, tu tá anotando aí tudo? Depois nós vamos ter que encerrar a aula e ficar aqui só copiando o chat. Então, vamos lá. Para a gente reduzir esses sintomas de hipoxemia, a gente tem que fazer administração de oxigênio suplementar. Oh, né? Parece que tá bom, né? Descobriu a fórmula mágica. Falta oxigênio, dá oxigênio e resolvido o problema. Mas nem sempre é tão simples assim, tá? Então, a gente disponibiliza ali um conteúdo de oxigênio maior dentro das nossas artérias com a finalidade de compensar o nosso mecanismo cardiorrespiratório. Então, em vez de meu pulmão ter que se matar para colocar oxigênio para dentro e para fora, esse CO2 para fora, e o coração ficar lá, vamos, gente, bora, precisa carregar esse oxigênio aí. A gente disponibiliza mais oxigênio dentro, e aí as nossas hemácias conseguem se saturar mais. Olha só o mecanismo da saturação periférica aparecendo aí. A saturação estava baixa porque a concentração estava ruim. Eu aumento a minha disponibilidade de oxigênio, aí fica todo mundo saturado, é igual comida. Se tem pouca comida, alguns comem, outros não, ficam com vergonha de comer a última bolacha. Agora, se tem aquele monte, todo mundo faz o morro no prato, não é? Café da manhã de hotel. Se só tem lá um negocinho de pão de forma e presunto e queijo, você fica assim, você faz um lanchinho humilde e vai sentar. E sai com fome. Agora, se tem aquele banquete, meu filho, você faz um prato com frutas, um prato com pães, pães salgados, pães doces, aí você traz suco, aí você traz cappuccino, não é assim que a gente faz? Tá saturado, a gente sai de lá saturado de comer. É a mesma coisa. Então, se tem oxigênio sobrando, a hemoglobina faz a festa. E aí carrega todo esse oxigênio para dentro do metabolismo celular, tá? Então, a redução dos sintomas, né, ela acontece aí por consequência dessa oferta. Então, eu tenho redução dessa dispneia, ou dessa sensação de cansaço, ou dessa percepção que a gente tem do cansaço, do desconforto respiratório. Tem melhora da função cognitiva, né? Porque se tem duas coisas que o nosso cérebro gosta, eu falei só que ele gosta de açúcar, mas ele também gosta de oxigênio, né? Então, o nosso cérebro trabalha aí baseado na glicose disponível e no oxigênio capaz de gerar energia para ele, tá? Então, por isso que a gente sofre narcose de CO2, tá? Porque o nosso cérebro não funciona bem em altas concentrações de CO2, porque ela faz vasodilatação, e a vasodilatação pode ter vasodilatação central, além de causar dor de cabeça, pode causar aí alteração do nível de consciência, tá? E a redução do trabalho cardiopulmonar, revertendo a hipoxemia, tá? Porque ela causa aumento da pré-carga ventricular direita e aumenta o trabalho ventilatório, como a gente já comentou. Então, a partir da hora que eu consigo reverter essa hipoxemia, ou seja, essa baixa porcentagem de oxigênio no sangue, eu quebro todo o ciclo, que seria o ciclo compensatório, tá? Oi, Paola, pode repetir? Paola? Eu ouvi você falando, mas não compreendi. Ah, foi sem querer? Então, desculpa. Eu achei que você estava falando comigo, e daí eu falei, nossa, tá baixinho o meu som aqui, não tô escutando nada. Eu sei como é que é assistir aula com o filho no colo. Acredite em mim. Não, não tem problema, fique em paz. Tá tudo certo. A minha filha também já fez várias aparições aqui, a pequena. Várias aparições durante o mestrado, então foi uma tristeza. Assisti muita aula com ela na perna. Sei bem como é que é os dedinhos aqui, ó, nas teclas e no mouse. Então vamos lá, sinais clínicos de hipóxia. Então lembra que eu falei que os sinais eles eram um pouco contraditórios?
No entanto, eles eram sinais de coisas diferentes. Então, se eu tenho uma hipóxia leve a moderada, eu posso ter taquipneia, dispneia, palidez. Quando eu já estou no estágio de hipóxia mais grave, eu já estou fazendo vasoconstrição periférica, eu estou taquipneico e dispneico e já estou, ó, já estou sacrificando a minha periferia para poupar os meus órgãos nobres, tá? Quando a gente tem alteração, desculpa, quando a gente tem uma hipóxia leve, o sistema cardiovascular responde como? Com taquicardia, hipertensão arterial. Por que que a pressão arterial aumenta? Porque eu estou fazendo vasoconstrição. Tá? Eu preciso dar um jeito de manter o meu débito nas regiões que são mais importantes. Já na hipóxia grave, ou seja, o corpo já está sofrendo, o organismo já não está dando conta de compensar essa hipóxia, aí a gente pode ter taque ou bradicardia, ou seja, arritmia. Tá? Eu não sei, horas o paciente está taque, mas aí ele já está entrando em fadiga, ele faz brad, tá? Já está quase tendo uma parada. E criança, eu vou falar, né? Quem que já trabalha com criança, piscou, perdeu, a criança para. Tá? Eles fazem umas descompensações assim, monstruosas na velocidade da luz. Então você estava olhando, a criança está apneica, daqui a pouco ela faz uma pausa, aí ela faz uma brade, aí daqui a pouco ela faz uma apneia, uma parada. Aí você fala, nossa, meu Deus, corre, pega o carrinho, tá? Então é mais ou menos assim que eles funcionam. Quando cansa, tipo, cansa. Aí o corpo fala assim, ó, pra mim deu, não faço mais nada. Puf, se larga, acabou a frequência respiratória, acabou a frequência cardíaca, tipo assim, vocês que lutem para me trazer de volta. É mais ou menos isso. É uma caixa de surpresa. Meu Deus, gêmeos, Paola. Olha, Deus abençoe, né? Porque com duas crianças não é fácil mesmo. Fica em paz, tá? Fica tranquilo que tá tudo em paz aqui. E é uma caixinha de surpresa mesmo. E infelizmente as surpresas não são muito boas, né? O que é bom de trabalhar com criança, que eu adoro, é que eles respondem muito ao tratamento. Então você tirou o catarro, pronto, a criança é outra. Né? Você faz uma estimulação sensorial, pronto, a criança adquire uma função motora. Você fala, uau! O adulto, você pega o adulto com AVC, é 30 dias fazendo a estimulação, e aí ele ganha um dedinho. Não tô falando que não é vitória, é vitória. Mas a criança, você estimulou um pouquinho, ele, uau, já responde, já você fala assim, nossa, arrasei hoje, você se sente o cara, né, da fisioterapia, porque você resolveu aí com a mão, né? Não precisa de nada, só da minha mão, eu resolvi essa criança. E aí a gente vai para casa com o ego inflado, feliz, né? De, nossa, olha como eu sou top. E, na verdade, é o organismo da criança. Mas do mesmo jeito que eles vão muito bem para cima, de repente eles vão para baixo. Então tá tudo lindo, maravilhoso, aí fala, nossa, o que houve aqui, meu Deus? O trator passou por cima. E aí, ladeira abaixo, e se você não correr, você não segura nem pelo pé, tá? O sistema neurológico, ele responde como? Então, numa hipóxia leve a moderada com agitação, desorientação e cefaleia. Já numa hipóxia grave, ele pode evoluir até para coma, tá? Porque realmente está faltando oxigenação cerebral. A criança pode estar confusa, descoordenada, muito sonolenta e essa sonolência evoluir para um coma. E em casos de hipóxia grave crônica, a gente pode já ter as alterações de estruturas, como o baqueteamento digital. Certo, pessoal? Ah, por que que a tela não muda? Eu já falei, né? Eu e o computador, a gente de vez em quando a gente se estranha. Então, os efeitos fisiológicos e clínicos da oferta de oxigênio ou da oxigenoterapia, tá? O aumento da PaO2, normalização do hematócrito. Então, se meu fígado tava lá, coitado, Paola, trabalhei muito, mas com adultos, mas quero ir para neonatologia e para ped. Ai, você vai amar, e nunca mais você vai querer ver um adulto na frente. Eu atendo os adultos lá na enfermaria, mas eu falo assim, ah, gente, né? Precisava? E quando vem aquele secreção, que parece que tá saindo lá não sei da onde, que tá guardada, estocada, não sei quantos anos, aquela coisa verde. Aí você fala assim, ah, não, isso aqui não é para mim, não. Sai fora. Não é pra mim, né? Meu lance é com os pequenos, aquele catarrinho limpo, não tem cheiro. Criança é vida, gente. Criança é tudo de bom. Aí fala assim, nossa, mas como você é ruim, você gosta de ver criança doente? Não, eu gosto de ajudar elas a melhorarem, né? Não é que eu gosto de ver as crianças doentes. É que eu atendo adultos também, mas ai, o adulto reclama, adulto recusa a terapia. Mas quem que recusa atendimento de criança? A mãe. Ela vai falar, não quero que faz. A criança tá lá, ó, pronta para ser atendida. A mãe que fala assim, não, não quero que mexe. Fala, poxa, né? Exato, faz tossir, pronto, bota pra correr, criança gosta de tudo. Aí você cria uma empatia com ela, assim, eu falando um super-herói que ele curte, você traz uma bolinha de sabão, aí você virou a melhor tia da enfermaria, aí você traz uma bolinha, você arruma uma brincadeira, pronto. Dá corda pra criança pular, pronto. Aí você virou a tia de pular corda, de pedalar, aí ela não quer mais saber de outra coisa a não ser de você. Né? Ah, eu gosto daquela tia ali, ó, porque essa tia não me fura.
cantando música, é bem por aí, né? Então a gente entra cantando, pinta a cara, né? Prende, faz o dia do cabelo maluco. É isso, a gente só não leva doce, né? Que não pode, mas é isso, né? Então a gente é o Doutor Alegria. Então eles veem a gente e eles querem estar com a gente, porque a terapia, quando ela é bem lúdica, ela tira a criança daquela sensação de ambiente hospitalar e, e de todas as intervenções doloridas que ela sofre, né? Então sempre é um furo, é um exame, né? Um acesso, uma medicação, nunca é uma coisa legal. Aí quando chega as tias da físio, por isso que eu sou da política contra aspiração, só aspirar. Não vou criar polêmica, não, nesse tema, não é o tema da aula. Mas aspirar só quando é estritamente necessário, porque é uma intervenção tão agressiva e com tantas contraindicações e com quantas reações adversas que é mais interessante a gente fazer ali mão na massa mesmo, vamos manobrar essa criança, vamos fazer ela tossir, vamos fazer ela correr, o catarro sobe, sai tudo, é uma maravilha. Ah, mas na anel não corre, não corre, mas também não acumula tanto catarro, e a nossa mão funciona bem na anel, que é uma maravilha, né? No adulto você fica lá, parece que tá fazendo tudo, mas na verdade você tá arrastando só a camiseta do adulto, porque a caixa torácica não sai do lugar. Mas na criança você vai lá, ó, tudo molinho, né? Então, manobrou, pronto, o catarro subiu, é só limpar, certo? Então vamos voltar ao foco, senão a gente se perde aqui na conversa, no devaneio, né? Fica aí nessa vibe. Ah, você é técnica, bacharel em... Ah, que chique. Você prefere atender adulto? Não creio. Não, mulher, vem viver na pediatria. Esse aqui esse é vida. Pediatria é vida. Então, o oxigênio ele melhora, né, o desempenho do ventrículo direito, porque eu não tenho que forçar e porque eu tenho aí vasodilatação pulmonar, o que diminui a sobrecarga do ventrículo direito, diminui pressão intrapulmonar e, por consequência, previne o corpo pulmonar. E corpo pulmonar nada mais é do que a insuficiência cardíaca à direita, causada aí pelo esforço do ventrículo direito. E lembrando que o ventrículo direito ele é mais delgado, ou seja, ele é mais fininho, mais fraco que o ventrículo esquerdo, porque ele tem que vencer. A única resistência que o ventrículo direito tem que vencer é da circulação pulmonar. Então, para ele, o trabalho é bem menos denso. Como é difícil, quem queria atender a PED? Por quê? A maioria não gosta, né? Por causa das mães, né? As mães espantam os profissionais da PED. O choro. Adulto você explica e força a barra, né? Eu amo também, amo criança, mas eu prefiro anel. Eu gosto de atender anel porque a criança não chora, não tem muita escolha, né? Eu gosto de atender pede na enfermaria, na UTI não sou muito fã, né? Então, eles estão muito estressados e muita intervenção e muita coisa, e eles ficam assustados e aí a gente chega para ser só mais um que complica a vida. Mas na enfermaria, a pediatria é vida. Então vamos lá, o corpo pulmonar. Quando o meu ventrículo direito ele começa a tentar vencer uma resistência aumentada na minha circulação pulmonar, eu acabo tendo como se fosse uma hipertrofia desse ventrículo, da musculatura. Só que essa hipertrofia, ela não é funcional. Então, esse meu ventrículo, ele faz um esforço, mas não é eficiente. E aí acaba que a gente desenvolve uma insuficiência cardíaca à direita, por conta aí de falta de oxigênio e dessa tentativa do organismo de compensar. Porque o ventrículo direito ele tem que trabalhar menos, né? Ele é um cara mais da vida mais tranquilo. Ele não é o cara workaholic, que nem o ventrículo esquerdo, né? Ele é mais de boa. O ventrículo esquerdo é capital de São Paulo e o ventrículo direito é do interior de São Paulo, que trabalha também, mas não precisa ser de sol a sol, de domingo a domingo, das 6 da manhã às 23 horas. Pode ser das 9 às 18 e tá tudo fluindo bem. A cidade está funcionando. É mais ou menos assim. E os efeitos clínicos, então, né? Já que a gente já tinha aqueles sinais clínicos, a ideia é que a oxigenoterapia, ela reflita nesses efeitos clínicos. Então, a melhora da função cognitiva, melhorar o sono, que é fundamental para a recuperação das crianças, melhorar a tolerância ao exercício, porque, óbvio, se eu tô cansado, tá faltando oxigênio para o metabolismo basal, como que eu vou colocar essa criança para fazer mais? Para gastar mais, não tenho o que gastar. Então, melhora essa tolerância também ao exercício, reduz o número de internações quando a gente está falando de crianças de uso crônico de oxigenoterapia, melhora a qualidade de vida e aumenta a sobrevida dessas crianças, tá? Então, como que eu avalio necessidade de oxigênio? Através de gaso, né? Como nem sempre é possível gasometria,
condições clínicas, ou seja, a gente tem que confiar na clínica, que é sempre soberana. Eu tô martelando essa tecla aqui, já tem uns 4 dias que eu tô dando umas aulas direto aqui, eu tô, ó, todo dia, a clínica é soberana, a clínica é soberana. Porque a gente tem que se desprender. Ah, mas eu preciso ver um raio-x, eu preciso de uma gasometria, eu preciso de uma toma de tórax. Você precisa avaliar o paciente. Vai lá e faz uma ausculta decente, faz verificação de sinais vitais decente, colhe uma boa história, que você não precisa de mais nada, né? Chama exame complementar, não é exame diagnóstico, é exame complementar, é para completar o que você já está vendo ali, certo? Diferente de biópsia. Biópsia é exame diagnóstico. Agora, gasometria é exame complementar. Então, sempre avalia muito bem o paciente e as condições clínicas é que vão dizer para nós. E a história, tá, gente? A anamnese é a coisa mais importante que você faz pelo seu paciente durante o atendimento. Ah, mas é um bebê prematuro. É, que lindo, né? A anamnese é tudo, gente. Agora nós vamos enaltecer a anamnese. Como que funciona a anamnese de um bebê que tá ali já há 50 dias? Gente, a anamnese é todo dia, chama-se avaliação beira-leito, né? Então, eu vou avaliar inspeção, palpação, ausculta pulmonar, né? E a saber a história. Eu não posso chegar no leito do doente e falar, ah, esse aqui é entubado, vou aspirar. Calma. Você sabe quando que foi entubado? Você sabe a manipulação mínima? Sabe quantas semanas essa criança pode aspirar feito surfactante? Está sangrando o pulmão? Você realmente tem indicação de chegar com a sonda lá já aspirando essa criança? Não é porque está entubado que nós vamos sair descendo sonda em todo mundo, né? Então, conhecer a história do nosso doente é fundamental, tá? Porque é através da história que eu digo, por exemplo, se uma saturação de 92 é boa ou não. Para alguns é maravilhosa, para outros não. Então, se eu tenho, por exemplo, uma criança asmática no pronto-socorro, saturando 91, tá bom? É uma pergunta, não é uma pergunta retórica, é uma pergunta, tá bom? Criança asmática em crise, saturando 91 no PS, tá bom? Deixa eu ver os chats. O chat é que bomba, né? Ninguém gosta de abrir o microfone. Sim, tá ótimo. Precisa dar oxigênio? Não, não precisa dar oxigênio para essa criança, tá? Tem que fazer pressão positiva e broncodilatador, que a saturação dela vai lá no céu. Não precisa dar oxigênio para essa criança. Tá? A gente vai falar um pouco sobre a hiperóxia, porque. Calma é que eu já leio. A gente precisa tomar cuidado com a hiperóxia, porque a gente não pode só jogar o oxigênio lá e achar que tá tudo tranquilo. O efeito da hiperóxia, ele é tão danoso quanto a hipóxia. Só que a gente toma muito cuidado com a hipóxia, a gente ignora a hiperóxia, né? Então, eu não posso sair colocando catéter. Quem trabalha com adulto, DPOC, que está saturando 90, vou colocar oxigênio nesse camarada? Não, eu mato esse homem, gente. Eu faço ele ter uma parada. Porque ele já está em hipercapnia permissiva. O organismo dele já não responde às concentrações de CO2. Aí eu vou lá e aumento a minha concentração de oxigênio e ele fala, parei, não preciso mais respirar, tá sobrando. Daí ele tem uma parada respiratória, você mata a pessoa por conta do excesso de oxigênio. Então não é oxigênio assim, sem medidas. Ah, mas tava ali muito quietinho para dormir melhor. Não, não é melatonina, que é que faz dormir da melatonina, da benzodiazepina. Não é para pôr oxigênio para dormir. À noite todo mundo satura menos. Se o paciente está saturando muito menos, aí ele precisa de oxigenoterapia. Mas se o paciente cai um pontinho de saturação, ah, não, mas é para dormir bem. Para com essa palhaçada, né? Ninguém dorme bem por oxigênio, né? Dorme bem porque está compensando alguma outra coisa que precisava do oxigênio, e às vezes nem precisa. Às vezes a gente chega no plantão e o paciente está lá com 8 litros na cara e à noite não tinha nada. Você fala, o que aconteceu? Eu fui embora ontem, estava em ar ambiente, hoje eu chego e tá com 8 litros na cara. O que aconteceu com essa criança? Ah, não aconteceu nada não, é porque estava cansadinho, estava tossindo um pouco. E oxigênio por acaso trata a tosse? Não, né, gente? Então, assim, vamos parar com essa negligência da hiperóxia e jogar oxigênio na cara de todo mundo como se fosse tudo bem, não vai ter nenhum efeito deletério, que tem sim, tá? É medicamento, é um gás medicamentoso, como todo medicamento tem que ter dose, tá? Adulto, criança, acontece. Já vou falar dessa pré-oxigenação, deixa eu responder aqui o primeiro chat. Meu sonho é fazer pós em UTI neonatal e pediátrica, sou apaixonada, me formei esse ano em enfermagem. Maravilhosa! Enfermeira da NEL, ai, linda, pega uns acessos nos cabelinhos assim, né? Vai adorar, super recomendo. É, acontece bastante no adulto, a pré-oxigenação antes da aspiração é realizada em todos os recém-nascidos prematuros? Qual a porcentagem indicada para incrementar?
Essa é uma excelente pergunta, porque o nosso botão do ventilador é 100%, né? E aí, taca lá, 100%, pá. Eu precisava de 100%, por exemplo, uma criança que estava com 30%? Não, né? Então, quanto que eu preciso aumentar de oxigenoterapia para esse paciente que está entubado? Qual a porcentagem, né? Então, a gente faz um acréscimo de até 30% no FiO2, tá? 30% do número que está lá, não é mais 30. Então, vamos supor, eu tenho 30% de FiO2. Quanto que é 30% de 30? Aí tem que fazer regra de 3. 30% de 30, 3 vezes 3, 9. Tem que aumentar mais 9 pontos. Então ele vai ficar com uma FI de 39. 40%, que ninguém gosta de número quebrado, né? Parece que o ventilador é múltiplo de 5. Vai do 20 pro 25 pro 30, não pode ficar 34. Não, 34 não é múltiplo de 5. Então não fica. Fica ou 35 ou fica 30. Mas se você fizer cálculo da FI ideal, pode usar 32. Tá? É, Então vamos lá. Então eu vou acrescentar no máximo 30% de fazer essa pré-oxigenação, tá? É necessário? Sim, é necessário, porque sempre que eu for desconectar o paciente, ele vai ter uma perda de oxigenação. Então eu dou uma pré-oxigenada para garantir que não vai ter sofrimento tecidual e evitar episódios de hipoxemia intermitente. Eu vou falar sobre o risco da hipoxemia intermitente já já, um pouquinho mais para frente. Tá bom? O que mais de pergunta? Desculpa, a Siri está se intrometendo na aula. Consenso, incremento de 30%. Pode ler lá no Consenso de Ventilação Mecânica em Pediatria de 2002. Tá lá que é 30% de incremento de FiO2. Eu não sei por que os fabricantes de ventilador mecânico não leem essas coisas. E eles colocam lá o valor que eles acham bonito. Ai, 100% é bonito. Aí bota 100. Tem uns ventiladores modernos que eles fazem uma pré-oxigenação assim. Tem lá aspiração. Eu esqueci o nome do ventilador agora. A gente usa na UTI do Mandaki. Na UTI neonatal do Mandaki tem dele. Você coloca para oxigenar, aí ele fica os primeiros 30 segundos com 30%, depois ele aumenta para 60%, depois ele volta para os 30%, aí ele volta para o que o paciente estava. Então, porque ele entende que no período que você está aspirando, assim que você reconectar, o paciente precisa de um pouquinho mais. Aí ele considera esses 30 segundos, porque é o período assim, ó, oxigenou, você tirou, é 10 segundos aspirando, aí você retorna para o ventilador. Aí ele fica em 60%, depois ele cai para 30%, depois ele volta para a concentração que estava. Só que lembrando, é 30% em cima do valor que estava, e não mais 30% de FI, tá? De nada. Mais alguma coisa? Não? Então simbora. Vida segue. Então, as indicações: hipoxemia comprovada, então em crianças com a PaO2 menor que 60, saturação menor que 90, e em neonatos, tá, que são os bebês até 28 dias de vida, uma PaO2 de até 50 e uma saturação de até 88. Por que 50? Porque eles estão passando pela adaptação fisiológica da respiração intraútero para extraútero, então o centro respiratório dele está acostumado a lidar com uma PaO2 mais baixa, sem ter nenhuma repercussão clínica, tá? Pelo seguinte, a concentração de a pressão arterial de oxigênio na vida intraútero, ela é em torno de 60, tá? Então não é de repente que ele sai e começa a, vamos saturar 100%. Então é normal a criança saturar menos e ter uma pressão arterial de oxigênio menor, e isso não indica que ela está hipoxêmica, tá? Esse é o número, é o valor de normalidade para ela. Então, a Organização Mundial da Saúde preconiza, né, que seja ofertado oxigênio se a saturação periférica for menor que 90%, e a diretriz brasileira de pneumonia fala que criança com pneumonia com saturação inferior a 92% é um fator determinante para indicar oxigenoterapia, por conta aí do processo infeccioso, da alteração de troca gasosa. E criança, né? Quando a gente fala de pneumonia adquirida de criança, criança faz muito derrame pleural por conta de permeabilidade de membrana, enfim, eles acabam fazendo muito derrame pleural. Então, seria uma maneira de você mensurar aí que já está uma saturação mais baixa, 92, tá? Então, é uma diretriz. Não significa que é uma revisão sistemática com meta-análise do Cochrane. É uma diretriz. Diretriz, ela é baseada, assim, ó, uma galera se junta da mesma área, leem o que tem de atual na literatura e aplica um pouco do que eles têm de experiência clínica e junta isso num manual que forma uma diretriz, tá?
Então, indicações, situações agudas, né, que há suspeita ou confirmação de hipoxemia, traumatismo grave e recuperação pós-anestésica. Então, de repente, você pode receber um bebezinho que fez uma cirurgia de correção de canal arterial, ele foi estubado no centro cirúrgico, mas ele chega para você com um cateterzinho de oxigênio. Por quê? Porque a oscilação do nível de consciência pode interferir na respiração. E a hipóxia intermitente ela pode causar lesões em diversos órgãos e sistemas, inclusive o sistema nervoso central. Então, para manter um nível estável de saturação, oferta um pouquinho de oxigênio para a criança até ela acordar, manter o nível de consciência elevado e aí é retirado esse suporte, tá? Se antes a criança não estivesse utilizando e não estivesse precisando de oxigenoterapia, tá? Mas pode acontecer da criança não ter oxigenoterapia pré-cirurgia e ela voltar ao centro cirúrgico com oxigenoterapia, tá? As precauções com as possíveis complicações, então, tá? Uma PaO2 maior que 60 pode deprimir a ventilação em pacientes com hipercapnia crônica, como eu falei, o caso dos DPOCs, e algumas crianças com doença pulmonar crônica. A gente não vai encontrar isso na ANEL, tá? Só em crianças maiores. Uma FiO2 maior que 50% pode causar atelectasia de absorção, intoxicação por oxigênio e depressão ciliar. O que acontece com a depressão ciliar? Eu tenho uma alteração no mecanismo da clearance mucociliar. Então, eu tenho acúmulo de secreção. Então, o excesso de oxigênio também pode piorar a secretividade do nosso paciente, porque ela deprime o mecanismo de autolimpeza do pulmão, tá? Em neonatos, a hipóxia pode causar depressão da respiração pela supressão dos centros medulares. Então, a criança está com tanto CO2 que ela acaba fazendo pausa ventilatória, porque não estimula esse centro respiratório. Ela faz pausa, depois ela volta com uma bradipneia, não é o suficiente, ela faz uma apneia, aí ela tenta retornar com uma brad, mas ela já está com o nível de CO2 tão elevado que ela acaba tendo uma parada por hipóxia, tá? E em prematuros, uma PaO2 maior que 80 pode levar à retinopatia da prematuridade. Então, ou seja, hiperóxia em prematuro pode causar retinopatia da prematuridade, tá? A toxicidade, então, do oxigênio é muito importante a gente não esquecer dela, tá? Não negligenciá-la. Os principais órgãos afetados são o sistema nervoso central e os pulmões. E os principais fatores que determinam esse efeito nocivo é o tempo de exposição, principalmente, tá? E a PaO2 elevada. Então, quando pega uma gás, fala, tá 140 de PO2, tá bom? Não, tá péssimo, tá horrível. Tá muito estresse oxidativo nesse organismo, tá? O organismo está em sofrimento oxidativo, isso é muito ruim, tá? Então, não é porque tá acima do mínimo, que seria os 80%, 90%, desculpa, por cento não, milímetros de mercúrio, é que tá bom, tá? O sistema nervoso central sofre e os pulmões também, tá? Então, os efeitos aí no sistema nervoso central aumenta a formação de radicais livres, que pode levar à lesão tecidual. E lesão tecidual do sistema nervoso central é de baixa capacidade de reparação, apesar de a gente considerar a neuroplasticidade nessa faixa etária, a chance de acontecer uma lesão aí definitiva desse sistema é muito grande, tá? E eu falando de prematuro, a gente acaba tendo aí um sistema mais suscetível a esse estresse oxidativo, tá? Porque eles não têm as enzimas antioxidantes funcionantes ou, como posso falar, maduras o suficiente, não tem atividade dessas enzimas antioxidantes no nível suficiente para combater toda essa formação de radical livre. Então, acaba que o tecido cerebral do prematuro ele sofre mais com a hiperóxia, tá? E também aí o óxido nítrico, né, endógeno, induzido por alta concentração de oxigênio, tá? Então, a gente forma aí muito óxido nítrico, e o óxido nítrico, quando ele é desencadeado por uma via inflamatória, ele perpetua o processo inflamatório. Ele desencadeia cascata inflamatória e leva esse pulmão para um processo inflamatório. Quando o óxido nítrico ele é levado até a região óxido nítrico, ele tem a secreção endógena, que é benéfica para diversos funcionamentos do organismo, inclusive lá manter pressão da artéria pulmonar fisiológica e equivalente a uma boa circulação pulmonar, mas ele também pode ser tóxico quando em níveis elevados, não só do exógeno, mas também do excesso de produção, tá?
Então, se eu tenho excesso de produção de óxido nítrico induzido pelo excesso de oxigênio, eu posso ter lesão aí pulmonar e perpetuação desse estresse oxidativo, tá? Levando aí até a morte dos neurônios, tá bom? Então, eu tenho, né, nos pulmões, ação direta de substâncias oxidantes com aumento da PaO2, mais efeito lesivo por aumento de mediadores inflamatórios, tá? Esses dois somados, eles vão fazer atividade vasoativa e broncoativa, que vai aumentar a permeabilidade vascular pulmonar, ou seja, a maior chance de edemaciar esse interstício, e a atração de leucócitos e células inflamatórias para o pulmão. Ou seja, um mecanismo que mimetiza o que seria a SARA, tá? Porque eu tenho uma inflamação pulmonar decorrente aí de um estresse oxidativo e que vai levar a cascata inflamatória ativa para dentro do meu pulmão. E qual que é o resultado disso? Lesão alveolar. Não sei se vocês vão lembrar as fases da SARA, né? Que a primeira fase eu tenho a fase da lesão, da inflamação, desculpa. A segunda fase eu tenho a lesão e a terceira fase eu tenho a reparação. Então, após a lesão alveolar, o que que vem? A fase de reparação. E a fase da reparação é o quê? Cicatriz, fibrose na parede alveolar, tá? Então, esse excesso de oxigênio, ele pode causar cicatrizes pulmonares que vão também perpetuar aí pelo menos até o final da primeira infância da criança. Lembrando que o pulmão continua crescendo em tamanho e em quantidade de alvéolos aí entre os 8 e os 12 anos de idade, né, respectivamente, e que nessa fase ainda o pulmão é pequeno e ele vai se reestruturar. Só que essas cicatrizes vão ficar lá, tá? É um tecido que ele não funciona, ele não faz troca gasosa. Então, essa toxicidade ela é causada pelo exagero de produção de radicais livres, mas esses radicais livres eles estão relacionados ao excesso da presença do oxigênio, tá? E altas FiO2, ou seja, maior que 60, algumas literaturas maior que 50%, produzem esses radicais livres que podem superar o sistema antioxidante, que vai levar a uma lesão, que vai causar uma resposta imunológica, a cascata inflamatória, que vai levar a liberação de mais mediadores e piorar esse mecanismo de lesão. E ele se retroalimenta enquanto o paciente está exposto ao excesso de oxigênio. O que eu considero tempo prolongado de FiO2, acima de 60%? O que a gente considera como, por exemplo, ventilação mecânica prolongada? 48 horas, né? Então, se a gente for pensar em FiO2 altas, a gente pode considerar aí que 48 horas já estão com exposição prolongada dessa FI elevada. E o raio-x ele vai ficar com esse padrão aí de infiltrados irregulares, linha de opacificação, hiperinsuflação de envolvimento bilateral. O que isso quer dizer? É aquele perfil do pulmão como se estivesse todo infiltrado, todo inflamado. E não é que é como se estivesse, ele está todo inflamado, tá? Então, uma FI a 100% ou a 1, né? A 24 horas é um tempo limite de exposição, por conta de todos esses riscos. O ideal é reduzir de 70% no máximo em 2 dias e para menos de 50% em menos de 5 dias, para minimizar esses efeitos tóxicos, tá? O que pode acontecer de 0 a 72 horas? Traqueobronquite, dor torácica, telectasia de absorção, redução da complacência pulmonar e aumento da difusão alveolar, que vai causar aquela inflamação, e por consequência, esse processo inflamatório no meu interstício vai levar a uma redução da minha difusão. Lembrem lá que eu afastei a parede do alvéolo da minha parede vascular e o meu interstício está espessado, tá? Então a minha difusão fica pior. Então eu tenho oxigênio, mas eu não tenho difusão. Então, qual que é a resposta disso? Eu vou diminuir novamente a oxigenação tecidual do meu paciente. Então, a hipóxia versus a hiperóxia, né? A hipóxia, ela é sempre monitorizada. Todo mundo conhece os efeitos negativos da hipóxia, que ela é potencialmente fatal, né? Sabe o tratamento, né? Que o oxigênio é o tratamento da hipóxia. E normalmente a gente monitora essa hipóxia, né? Tem lá quanto que é o mínimo para esse paciente. Ah, é 88, é 90. E o alarme do monitor sempre toca. Físio, tá te saturando. Quem nunca ouviu isso? Né? Físio, dá pra você olhar o paciente lá do leito 3, tá saturando 64. Aí você corre lá igual um doido. Aí o oxímetro tá no lençol. Já me acordaram 3 horas da manhã pra ver o oxímetro no lençol, que ia matar. Mas tudo bem. Foi bom que eu posicionei o paciente, deu tudo certo. Mas a hiperóxia, gente, ela é super negligenciada, porque aquela história tá saturando 99. Nossa, tá perfeito. Não está perfeito. Não é bom saturar tanto, tá? Então, frequentemente, ela é negligenciada, ela é pouco reconhecida. Os efeitos tóxicos são desconhecidos, então as pessoas não conhecem.
os efeitos do excesso de oxigenação, esse processo inflamatório decorrente da hiperóxia. Então, ela é absolutamente negligenciada na maioria dos lugares, tá? E não tem nenhum alarme que você coloca na UTI, por exemplo. Ah, não, se saturar 95 tá bom, a gente tem que diminuir o oxigênio. Ninguém coloca isso. Então, só tem o mínimo, mas o máximo é o quanto o paciente desejar. Se eu sempre falo isso e vou repetir. Se o paciente está saturando 99% diariamente, é problema dele. Agora, se ele está saturando 99% de oxigenoterapia, é problema nosso. Não pode, tá? Porque o excesso de oferta de oxigênio faz mal para esse paciente. Quais são os riscos, então, que eu tenho com a hiperóxia? Depressão ventilatória, retinopatia, atelectasia de absorção, hiperóxia e o mecanismo de báscula, que é o mais importante de tudo isso. Então, a depressão da ventilação, né? Eu tenho um sistema nervoso central que não responde a, ao excesso de CO2 por conta do excesso de oxigênio. E aí eu tenho depressão ventilatória, porque os quimioreceptores param de responder com esse aumento de ventilação, tá? Então, é necessário a gente mensurar o quanto de oxigênio a gente está colocando. Por exemplo, pacientes crônicos, a PO2 é mais baixa, tá? E quando ele está com a PO2 baixa, ele faz hiperventilação. Quando ele está com a PO2 alta, ele tem um estímulo para simplesmente parar a ventilação. Então, eu não posso simplesmente colocar oxigênio para um paciente que vive em hipercapnia crônica e achar que vai ficar tudo bem, porque a tendência é que ele tenha uma depressão do seu centro respiratório, tá? A retinopatia. Como que acontece a retinopatia? Então, isso só acontece nos prematuros, porque eles ainda estão em fase de finalizar o processo de vascularização da retina, tá? Com bebês termo, isso não acontece mais, apesar que a visão da criança não está completamente desenvolvida, mas isso é um outro mecanismo. Então, a retinopatia só vai acontecer com prematuros expostos a altas concentrações de oxigênio ou a episódios de hipoxemia intermitente, tá? Então, altas pressões arteriais de oxigênio vão fazer constrição da retina, vai diminuir aí o fator de crescimento endotelial vascular naquela região, que vai levar à necrose dos vasos, tá? Então, eu tenho um vaso que para de ser alimentado pelo fator de crescimento, esses vasos necrosam. A necrose desses vasos vai estimular o quê? Fator de crescimento endotelial. Então, eu tenho um aumento da angiogênese, ou seja, formação de novos vasos, ou neovascularização. Então, eu tenho o crescimento intraútero normal, tá? Que seria isso aqui. Eu tenho, quando a criança nasce, o crescimento para. Eu tenho neovascularização ocorrendo aqui. E aí, a resolução é a inibição da fase 2, que eu tenho inibição do fator de crescimento endotelial e eu tenho esse resultado aqui. O que acontece na retinopatia da prematuridade? Eu tenho lá um vaso que estava normal, intraútero, que estava crescendo, e eu cheguei aqui com exposição excessiva de oxigênio, fez vasoconstrição, fez lesão endotelial, e ele fez neovascularização, só que essa neovascularização agora, com lesão da retina, ela não consegue irrigar novamente essa região que foi afetada, e aí eu tenho uma região que perde a sua capacidade de se regenerar, porque eu não tenho os vasos formando na mesma região que antigamente tinha sido programado, né? Então, o corpo fez um desenho lá de fisiologia para vascularizar aquele órgão durante seu crescimento, e aí o fator de crescimento endotelial, por ter sido prejudicado aí por necrose desses vasos, por excesso de oxigenação, vai levar aí um crescimento de vasos. No entanto, a minha retina perdeu a sua irrigação, e aí ela já não volta mais a funcionar, apesar de eu voltar a ter vasos na região. O que pode acontecer são déficits visuais, desde perda de acuidade até cegueira completa, tá? E aí vai depender do grau da ROP. E aí quem classifica é o oftalmologista, que vai lá periodicamente na UTI neonatal para avaliar a visão das crianças, tá? Faz o teste do fundo de olho, o teste da luz vermelha, que é para avaliar como é que tá a vascularização do olhinho das crianças, tá? Tudo bem? Uma dúvida?
Nossa, já são 9h30? Jesus Cristo. Então vamos andar com esse negócio, senão não vamos acabar nunca. Eu ia falar assim, nossa, deve ser, sei lá, 8 horas. Não, 8 horas começou, né? São 9h30. Ah, que bom que tá gostando. Vamos lá. A telectasia de absorção. Então, qual que é o mecanismo da telectasia de absorção, né? O que acontece aqui, ó? O aumento da minha FiO2, ela vai aumentar a permeabilidade vascular do meu alvéolo. Por que que isso é ruim? Porque eu tenho a molécula do nitrogênio, que ele funciona lá no meu alvéolo como um estabilizador, tá? Eu tenho o surfactante, eu tenho vapor de água dentro do pulmão e eu tenho o nitrogênio que mantém a galera toda ali encostada na parede para manter a tensão superficial do alvéolo. Se eu aumento a permeabilidade de membrana, esse oxigênio ele começa a entrar para o organismo, tá? Ele começa a passar pela membrana do vaso, por ser uma molécula maior, ele precisa de maior permeabilidade. Ele entra, ou o nitrogênio tem afinidade com o oxigênio, formando NO, né? Ele tem essa afinidade com o oxigênio. Então, o que que eu tenho? Eu tenho perda desse nitrogênio para dentro do vaso. Quando eu tiro o nitrogênio lá, eu perco a estabilidade dessa tensão superficial do meu alvéolo. O que acontece com o meu alvéolo é que ele colado. Por que chama de absorção? Porque absorve o nitrogênio. E quando eu absorvo todo o nitrogênio que estava ali disponível na célula, o meu alvéolo perde tensão superficial e ele colaba, tá? Então, o mecanismo simplificado é basicamente esse. Então, eu aumento o gradiente da pressão alvéolo capilar, aumenta a difusão e causa essa telectasia. Essa telectasia pode causar shunt e, por consequência, reduzir a SpO2. Ué, mas eu não estava dando oxigênio para melhorar a saturação? Pois é, deu oxigênio demais, o mecanismo o feitiço pode virar contra o feiticeiro. Então, você deu tanto oxigênio que agora a criança pode saturar mais baixo. Ai, não tá saindo o áudio? Menino, não acredito. Mas desde o começo? Tá mudo até agora? Eita, lasqueira. Eu acho que é a oscilação da conexão, né? Pode ser porque às vezes um escuta, às vezes o outro não. Normal? Estão me ouvindo, né? Ótimo. Vamos seguindo. E aí depois a gente pode conversar lá para ver se eu tô gravando a aula, tá? Para ver se disponibiliza aí para quem tá com dificuldade. Já que eu vou disponibilizar os slides, a gente vê se dá para disponibilizar essa gravação também para quem teve dificuldade. Tá bom? Então, depois vocês conversam lá com o pessoal do comercial que vocês fizeram a inscrição, manda um e-mail, fala assim: olha, gente, eu tive um problema e não consegui ouvir a aula porque meu áudio estava ruim. Tenta um fone, tá? E aí qualquer coisa a gente tenta resolver. Ah lá, vai colocar no YouTube, vai ficar de grátis lá no YouTube. Aí vocês vão conseguir assistir. Maravilha. Ó, o pessoal do Instituto está aqui, antenado, assistindo a aula, maravilhosos, e já resolvendo o problema de todo mundo, ó. Eu vou mandar, mas no fim, né? Não quer fugir ainda não, né? Brincadeira. Mas tá acabando, aí eu já mando o link do certificado para vocês, tá? Já tá aqui comigo, já está no meu WhatsApp. Já já eu mando para vocês. Então, simbora, gente. A hiperóxia, então, que a gente já conversou bastante, né? Que é um dos riscos do excesso de oxigênio, tá? Ou da oxigenoterapia. Então, em pulmões prematuros, eles ficam mais sensíveis à toxicidade por conta da imaturidade aí, né, das enzimas antioxidantes. Pode ter efeitos vasculares deletérios, como a gente viu na retinopatia, né? Aumento da pressão aórtica e resistência vascular sistêmica. Eu tenho redução do transporte de oxigênio em cardiopatias acianogênicas, tá? A hiperóxia também está associada ao aumento de radicais livres, ou seja, eu tenho mais estresse oxidativo, que vai entrar naquela cadeia lá que eu expliquei da lesão pulmonar e de lesões de célula do sistema nervoso central, tá? Principalmente na criança prematura. Criança prematura não é só criança magrinha, né? Não fica lá na UTI só para ganhar peso. Essas crianças, elas têm múltiplas imaturidades em todo o seu organismo, em todo o seu sistema, tá? E aí, o oxigênio, ele acaba causando múltiplos efeitos deletérios quando em excesso. Não é que assim, então, a partir de agora, não dou mais oxigênio para prematuro. Dá oxigênio para prematuro, tem que dar quando eles precisarem, né? Para manter níveis estáveis e aceitáveis
de saturação. A gente vai falar um pouquinho sobre esse nível de segurança aí. E o mecanismo de báscula, gente, qual que é o paranauê aqui do mecanismo de báscula? É o seguinte, eu tenho lá uma PaO2 maior do que eu queria. Aí eu vou lá e baixo o FO2 com tudo. Como, por exemplo, a Samila tá aqui que não me deixa mentir, a gente trabalhou num setor em que eles simplesmente tiram a máscara de 8 litros, fica 2 horas fora, depois devolve, aí baixa para 6, aí fica 2 horas com 6, aí tira, daí você fala, que raio que estão fazendo? Ah, não, é porque assim não vicia no oxigênio. Tipo, é, X. Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente tentou discutir. Um caos, um caos. Não foi nenhuma nem duas vezes que a gente tentou conversar com a equipe, eles sempre desconversam, porque não existe literatura embasando isso. Eles sabem que a gente sabe essa questão da oxigenoterapia melhor do que eles, mas ninguém quer dar o braço a torcer, essa é a real. E aí, não tinha conversa e faziam isso. Qual que é o risco de se fazer? De simplesmente o paciente está com 15 litros, você vai lá e desliga, o oxigênio dorme sem, acorda com, fica essa loucura. É que eu posso ter uma redução da minha PaO2 muito brusca e maior do que eu queria. Então, eu estava com uma PaO2 alta, eu quero chegar no nível de normalidade, eu arranco o oxigênio do paciente, aí ele cai mais do que eu queria. Quando eu volto esse oxigênio para o paciente, a PaO2 não aumenta. Ocorre um efeito rebote, tá? Porque esses capilares pulmonares são mais sensíveis a essa alteração. Tá? Então, eles alteram a relação VQ, porque eu vou lá e faço uma vasoconstrição ali, porque tá sobrando oxigênio. E aí eu aumento o meu shunt intrapulmonar. Então, é por isso que a gente não pode simplesmente arrancar o oxigênio do paciente, né? Eu falo nem da criança. Tem que fazer um desmame bem bonitinho, bem lentinho, observando, abaixo 1 litro, né? Tem que reduzir gradativamente. Então, vamos supor, eu tenho uma criança com é, 8 litros numa nebulização, que pode ser até um neonato ou um prematuro que ainda está internado. Então, lá, 8 litros na nebulização. Eu não vou chegar e desligar esse oxigênio, eu vou diminuir para 7. Eu vou observar por 1 hora, eu vou ver se a saturação ficou estável, eu vou atender essa criança, aí eu vou lá e baixo mais para 6. Aí eu trocou o plantão, vai lá e baixa. Não tem um protocolo de tempo. Ah, de 1 hora, de meia hora, não sei. Eu só não posso simplesmente arrancar, tá? Então não tem um consenso, eu tenho que esperar 2 horas. Mas pelo menos de 30 em 30 minutos. Na ventilação mecânica a gente faz assim. Então por que que na oxigenoterapia a gente simplesmente vai lá e arranca tudo e desliga? Tem que ser gradativo e tem que ser observando sempre a saturação periférica do paciente. Precisa coletar gases. Mas vai lá, diminui o oxigênio, mede saturação, fica lá um pouquinho com o paciente, mede de novo antes de ir embora. Não vai largar o paciente lá, tirei o O2. Tem que ficar voltando lá para ver o que está acontecendo. Mesma coisa quando você coloca oxigênio, né? Eu coloquei o oxigênio no paciente, eu tenho que ver se não foi demais. Às vezes, na hora que eu coloquei, até o organismo dele absorver aquele oxigênio, se readaptar a essa nova oferta de oxigênio, ele fica saturando 92, 93. Eu volto lá daqui 1 hora, está saturando 99. Então, de repente, ele não precisa de tanto. Eu posso diminuir esse oxigênio, certo? Então, prosseguimos. Então, para impedir essa báscula, fazer o desmame, tá? Então, falando de níveis seguros, né? Então, não vou dar mais oxigenoterapia para ninguém, vou dar oxigenoterapia para quem precisar. Então, bebês e crianças saudáveis, os valores médios ficam em torno de 97, 99, lembrando em ambiente, tá? E os recém-nascidos prematuros de 90 a 95 em ar ambiente, tá? E a PaO2 dos recém-nascidos e dos prematuros entre 60 e 75 milímetros de mercúrio. Como que eu vou dar oxigênio para essa galera? Eu tenho sistemas de baixo fluxo, com reservatório, sistemas de alto fluxo e os sistemas cercados. Qual é a diferença do sistema de baixo fluxo para o sistema de alto fluxo? O sistema de baixo fluxo, ele não tem FI, ele não tem fluxo no fluxômetro baixo, tá? Porque eu posso usar, por exemplo, uma máscara de Venturi com 6 litros, 4 litros, porque eu tenho a pipeta lá de 28%, 25%, que são 4 litros, não é isso? 4 litros é alto fluxo ou baixo fluxo?
Cri-cri. Alto fluxo ou baixo fluxo? Ninguém vai se arriscar. Calma aí que eu vi. Pareceu um chat. Baixo. Baixo. Na Venturi, 4 litros é alto ou baixo fluxo? Nem é indicado, é sim, mulher. Na Venturi é alto. Por quê? A Venturi é um sistema de alto fluxo, tá? Não é por conta do tanto de litros que eu tô dando, porque eu posso ter uma nebulização a 15 litros. E a nebulização é baixo fluxo, tá? Máscara não inalante, né? Relaxa, a gente nem vai falar sobre ela, porque aqui o foco é neonatal, neonato nem tem máscara não inalante, tá? Então, baixo fluxo, gente, a FiO2, ela é variável, tá? Então, eu não consigo precisar, eu consigo estimar que eu coloquei lá 8 litros, para cada litro 4% de oxigênio, aí eu faço a conta, 8 vezes 4, 32, mais 21 do ambiente, 53? É, né? É, 53. Então, eu imagino, eu estimo, mas o que acontece? Vai ser a respiração do paciente, ela ultrapassa o fluxo oferecido. Então, dentro dessa faixa de fluxo inspiratório que condiz com o que eu estou ofertando ali no fluxômetro, ele respira nesse FI de 50%. O que excede do fluxo, vamos supor que eu faça um fluxo inspiratório de 30 litros. Os primeiros 8 litros eu respirei a 53%. Os outros 22 litros de ar eu respirei a 21%. Tá? Então, por isso que é FiO2 variável, porque eu tenho que somar os 21%, mas fazer a conta do fluxo, e aí eu vejo mais ou menos quanto é FI que eu inspirei. Então, dentro dessa faixa dos 8 litros, eu respirei 53%. Acima desses 8 litros de fluxo, eu estou respirando a 21%, porque só sai 8 litros por minuto lá no meu fluxômetro. Então, se eu fiz um fluxo de 30, não tinha 30 disponível, tinha 8. Então, eu aspirei esses 8 litros. Nesses 8 litros, eu tenho o FiO2 de 53%. Capiche? Ou não capisco? Vamos ver o que que tá rolando aqui, que acho que a Venturi gerou polêmica. Era só para ser um exemplo. Capisco. A Ana Capisco. Vamos lá, então. Porque cada... Exato. Porque a gente consegue... Na Venturi, eu tenho todo aquele sistema. E dentro daquele sistema, eu preencho com oxigênio. Então, quando o meu paciente inspira, eu não vou ter variação de fluxo, porque ele está preenchido com oxigênio para ele. Então, ele só vai respirar dentro daquele fluxo. Isso independente se eu preciso de 50% ou de 25%. Então, é por isso que a gente escolhe a pipeta. Eu coloco lá a pipeta de 30%, porque eu quero que esse paciente respire a 30%. Pode ser um cardiopata. Pode ser algo específico que eu preciso resolver com aquela FI de 30%. Tá? Calculei uma FI ideal para esse paciente, tem que ser ali. E aí eu uso a máscara de Venturi. A gente usa normalmente o sistema de alto fluxo para a gente ter uma fração de oxigênio mais precisa. Tá? Então, os pacientes que a gente realmente precisa quantificar o oxigênio que a gente está dando para eles, tá? Certo? E no alto fluxo, então, eu tenho fluxo constante. Tá? Então, o meu dispositivo está preenchido desse oxigênio que eu quero dispor para o meu paciente. Então, eu tenho uma FiO2 mais precisa. Isso não só no dispositivo do catéter de alto fluxo, mas em todos os dispositivos que ofertam uma FiO2 constante, tá? Do sistema de baixo fluxo, a gente vai ter a cânula nasal, o catéter nasofaríngeo, que eu confesso que eu só vi na literatura, tá? Nunca vi na prática clínica, nesses 15 anos de assistência, eu nunca vi usar o catéter nasofaríngeo, porque ele tem uma série de complicadores no quesito de utilização, ele é difícil de colocar, é difícil de fazer manutenção desse catéter, ele incomoda, então nunca vi na prática, tá? A gente tem as máscaras de nebulização facial e traqueostomia, e também pode fazer nos bebês o vapojete, né? Que a gente tira essa máscara e deixa só a traqueia, tá? E a máscara simples, isso já para pediatria, tá? Então, cânula nasal
Em bebês, a gente coloca aí no neonato e lactente no máximo 2 litros. Se for um lactente grandinho, se é um lactente já de mais de um ano, a gente pode colocar 3 litros, 4 litros, tá? O problema é que esse fluxo de ar seco e gelado resseca a via aérea e pode fazer sangrar a mucosa do narizinho deles, tá? E aí, cada litro vai representar para nós aí mais ou menos 4% de FiO2, e a gente soma o ambiente mais os litros que a gente está ofertando para o paciente. Lembrando que ele é um oxigênio suplementar, não substitutivo. Então, os 21% do ambiente continuam ali. E o catéter não obstrui a via aérea. Então, quando o paciente puxa, ele puxa também o ar ambiente junto. O catéter nasofaríngeo, né? Como eu falei para vocês, ele é difícil instalação, porque ele é invasivo, então é quase o procedimento que a enfermagem faz para passar sonda nasointeral, nasogástrica, tem que medir ali no rosto da criança, tem que fixar. Ele pode sair, né, do nariz, a criança pode arrancar, puxar. Ele pode causar reflexo de náusea, porque fica muito próximo da úvula, tá? E por excesso de secreção, ele também pode se obstruir. Então, por isso que não é muito utilizado, tá? Nem na pediatria e na anel, e nos adultos também nunca vi utilizar. A máscara de nebulização, então, quando eu preciso de um fluxo maior, uma FiO2 um pouco maior, então eu consigo dar de 5 a 15 litros de oxigênio nesse tipo de dispositivo. 5 é o mínimo para gerar aquela névoa, tá? Que é a nebulização de fato. Então não adianta colocar uma máscara de nebulização com 2. Então, se é para pôr 2, bota um catéter, tá? Porque, ou cânula nasal. Porque a 2 litros não vai fazer névoa. O Vapojet, ou a nebulização, que é a mesma coisa, umidificado, bonitinho, só que sem a máscara, tá? Mesma coisa, é FiO2 variável, não tem reservatório, mas é confortável, porque fica ali próximo ao rostinho do bebê, esse arzinho é úmido, não é tão direto no nariz, então, no caso, esse ressecamento na mucosa. É uma boa alternativa, a gente costuma usar bastante na assistência de lactentes, e às vezes até das criancinhas maiores. É que os maiores se mexem demais, e a gente acaba optando por um dispositivo preso ao rosto para que não fique perdendo a fração de oxigênio, tá? Mas nos pequenininhos, que a gente ainda consegue posicionar, prefere cateter, mas depende se precisar, por exemplo, de 5 litros, 6 litros de oxigênio, é melhor optar pelo Vapojet, tá? Pelo menos na pediatria. Nos adultos, dá para arriscar até 5 litros do cateter, tá? E não vai ter toda essa lesão de mucosa nasal, ressecamento, etc. Sistema cercado, então, a gente tem as tendas de oxigênio, o capuz e o halo, os UDs, né, que estão praticamente em desuso, tá? Tanto as oxitendas quanto o capuz. Nas tendas a gente tem concentrações mais baixas, porque a gente vai fazer mistura de ar comprimido com oxigênio. E nos capacetes a gente tem concentrações mais específicas, porque a gente só vai ofertar oxigênio para o paciente, tá? Então, na tenda, o problema da tenda é que ela é grande, então até você preencher todo esse espaço aí com ar, tem que colocar um fluxo muito grande, o que gera um barulho para a criança, tá? Tem que fazer essa conta para você saber quanto é FiO2 que você quer ofertar relacionado aí a quanto de litro de ar comprimido versus litros de oxigênio, e o fluxo tem que ser entre 12 e 15 litros. Menos que 12, você não tem concentração adequada de volume de gás dentro da tenda. E mais do que 15, então eu já tenho que pensar em outro dispositivo. Até porque os fluxômetros vão até 15 e eu não tenho como dar mais que 15 litros, eu tenho que misturar os dois, tá bom? O capacete, então, os fluxos maior que 8 e são sempre fluxos só de oxigênio, tá? O viés é que o ar vem gelado na cabecinha da criança e não é muito funcional, né? Ficar com esse negócio barulhento e frio em cima da cabeça da criança. Então, antigamente a gente usava bastante, hoje virou peça de museu, né? Todo hospital tem uma prateleira lá com um monte deles guardado, porque era uma boa alternativa até que descobriram outra coisa. Aqui só para vocês terem o exemplo da oxitenda e do capacete, tá? A oxitenda ainda era mais utilizada do que o capacete em si, tá? As incubadoras. Na incubadora, existe o sistema da própria incubadora para você ofertar oxigênio, tá? Então, eu tenho a saída de oxigênio, a entrada, desculpa, de oxigênio, eu coloco uma extensão siliconada, e aí, de acordo com uma legenda que tem na incubadora do lado dessa entrada de oxigênio, o fluxo vai representar uma determinada FI. A incubadora tem um sistema de bandeiras. Pelo menos as da FANEM têm um sistema de bandeiras, que é um pauzinho vermelho ou um seletor branco. E você vira ele para um lado ou para o outro, e quando você vira a bandeira
para cima, você está aumentando a FiO2. Então, aquela mesma litragem vai te oferecer uma FiO2 maior. Se eu baixar a bandeira, aquele mesmo litro oferece menos. O que acontece na prática é o que vocês estão vendo na foto. Está vendo a mão daquele ser humano ali perto do recém-nascido? Está segurando a extensão de oxigênio perto do nariz da criança, tá? Então, o que que a gente costumeiramente faz na UTI? Porque eu não preciso pôr tanto, né? Eu posso deixar um funil com 0,2 de oxigênio. E aí eu coloco só a extensão de oxigênio, passo pela aquelas, pelos acessos da incubadora que são para colocar monitorização e etc. Eu coloco ali, fixo com o esparadrapo, num rolinho de lençol pertinho do nariz da criança ali, 0,2, tá? Então, comumente na incubadora se usa dessa maneira. Até porque quando você abre as portinholas da incubadora, a gente perde muita concentração de oxigênio até fechar e reconcentrar, porque é um ambiente grande, para você preencher ele com oxigênio. A vantagem da gente usar a entrada oficial da incubadora é que o ar vem quentinho para o bebê, tá? Então, o ambiente que ele tá saturado de oxigênio, tá? Se a incubadora for aquecida e umidificada, então esse ar ainda vem aquecido e umidificado, que é melhor ainda, tá? A Venturi é um sistema de alto fluxo que eu citei, mas eu vou passar por ela, porque neonato não usa Venturi, mas eu deixei aqui porque é um exemplo. E a gente tem os sistemas de arraste, que é a Venturi, e a gente tem um modelo de nebulização, que é esse daqui, que tem o Aquapac, né, que é todo um sistema descartável. Mas o mais importante aqui é essa peça amarela que eu tenho aqui em cima, ó, tá? Por quê? Essa peça, na maioria dos hospitais ricos, ela é jogada fora, e nos hospitais mais ou menos ela é higienizada, e no hospital pobre não existe, né? O que que essa pecinha faz? Ela faz um sistema de arraste com a nebulização. Então, essa nebulização, ela nem de baixo nem de alto fluxo, é sistema de arraste. Eu coloco aqui, ó, nessa pecinha eu tenho 40% de FI com fluxo de 8 litros, por exemplo. Então, tá aqui marcado 8 e 40. E aqui tem uma setinha, ó. Tem um triângulozinho aqui, ó, mostrando 40. Então, eu abro o meu fluxômetro em 8 litros e eu giro essa minha pecinha para deixar essa setinha aqui, ó, dizendo que com 8 litros eu quero 40% de FiO2. E aí ele faz o sistema de arraste. Aqui eu tenho só o arraste, aqui eu ainda tenho o aquecimento desse arraste. Olha que tudo. Estão vendo a tomada aqui? Liga na tomada, o arzinho sai quentinho e umidificado para o paciente. Sucesso, né? Maravilhoso. Maravigold, como dizem alguns, né? Então, a monitorização dessa oxigenoterapia nos neonatos, ela tem que ser, quanto menor a criança, mais frequente, que é justamente para a gente monitorizar essa questão da hiperóxia, tá? E do resultado da oferta de oxigênio. As tendas estão caindo em desuso ou já caíram em desuso por conta das suscetíveis variações de oxigenoterapia. A mistura gasosa, se possível, deve ser aquecida, tá? Em pacientes com via aérea artificial, é importante a gente sempre monitorizar essa FiO2 para sempre saber quando ela está demais e ir reduzindo gradativamente, tá? E os pacientes clinicamente instáveis, normalmente eles estão com FIs maiores que 50%. E aí vale a pena a gente reavaliar todas as possibilidades do que pode estar causando e não ficar só tacando FiO2 nesse paciente, mas ver se não dá para fazer um ajuste ventilatório, se for o caso, se instituir um suporte pressórico, se ele não estiver ainda em ventilação mecânica, se trocar o dispositivo, de repente, uma máscara de Venturi para um catéter de alto fluxo, que eu consigo controlar também a concentração de oxigênio, consigo, de repente, dar mais um fluxo para esse meu paciente, tá? Então, é importante a gente sempre monitorizar e levar em consideração essas questões. Aqui tem uma tabela apenas para consulta, né? Sobre o dispositivo, a vantagem, a desvantagem e como calcular a FiO2 para cada dispositivo, tá? Se vocês quiserem printar a tela, depois pode, ou depois vai lá no YouTube, põe pausa no vídeo, tá? E faz um print aí da tela para vocês terem para consulta mesmo, que é importante a gente saber todas as possibilidades. Aqui estão também as máscaras de reinalação parcial, as não reinalantes, para a gente ter como consulta. É um guia de bolso. Aí você imprime pequenininho, deixa lá na bolsinha do trabalho, aí quando você precisar, você vai dar uma consultada. Ah, vou colocar o que nesse paciente? Vem lá, tá bom. Certo? E os riscos da hipóxia crônica intermitente. Gente, isso não vai acabar nunca. Nós vamos até 11 horas da noite.
Então, alguns estudos, né? Essa foi uma revisão sistemática que falou sobre a oxigenoterapia nos prematuros, tá? Falando sobre as faixas-alvo de saturação e o risco da hipoxemia intermitente, tá? Então, a faixa-alvo mais baixa, ela não reduziu, dentro de 1 a 2 anos de vida, nem displasia pulmonar, nem retinopatia, nem taxas de incapacidade, como as alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, e foi associado ao aumento dos riscos de morte e enterocolite necrotizante, tá? Então, a faixa-alvo menor estava mais relacionada, né? Então, entre 85% e 89% estava relacionada a esses problemas. Já a faixa de saturação entre 91% e 95% estava mais associada a um risco de retinopatia da prematuridade mais severa, tá? Então, ou seja, a hiperóxia ela está mais associada aí com lesões da retina, quando a hipóxia está relacionada. Oi? Tá fracionado o seu áudio. Não tô ouvindo nada. A hipóxia intermitente, então, quando em estudos clínicos, né? Quer falar? Tá tentando falar? Júlia tá tentando falar? Você quer escrever, mulher? Porque eu não tô te ouvindo, não. A hipóxia intermitente, né, em estudos clínicos, ela apresentou maior gravidade da retinopatia, maior comprometimento do neurodesenvolvimento, atraso de linguagem, atraso cognitivo, atraso motor e aumento da mortalidade, tá? Quando feito em animais, observou-se, né, aumento de lesão de substância branca, redução de função neural, e redução dos biomarcadores neuroprotetores, aumentou a frequência das apneias, teve impacto no crescimento. Oi? Acho que você está com o áudio aberto. A Michelle está falando, Júlia, você está com o áudio aberto, mulher. Deixa eu ouvir uma fração de conversa aí. E aumenta estresse oxidativo, liberação de radicais livres e de citocinas inflamatórias. Isso em animais, tá? E aí, a partir daí, nasceu essa ideia do projeto Koala, né, que começou na Fundação Oswaldo Cruz, que é controlando o oxigênio alvo ativamente. Está baseado nessa revisão aqui que mostrou essas faixas de saturação aqui e o risco de morbidade entre as crianças. Então, eles viram que a saturação ideal ficaria ali entre 91% e 95%, reduzindo os riscos das repercussões da hipoxemia e da hiperóxia, e instituiu-se o limite de alarme inferior e superior, tá? Então, hoje a gente tem as UTIs neonatal que aderem à prática do Projeto Koala, e que estabelece esses limites dos alarmes inferior e superior para instituir aí perfeitamente a oxigenoterapia dentro dessa faixa. Então, passou de 95, reavalia a oxigenoterapia para reduzir ou até remover. O desmame, então, eu acredito que a gente está acabando. O desmame é relevante, né, para os pacientes que apresentam evolução favorável. Então, pacientes com displasia bronquopulmonar, a gente tem que considerar o desmame, é uma doença crônica, mas não significa que é uma sentença que essa pessoa vai usar oxigênio para sempre, tá? Considerando o crescimento e desenvolvimento pulmonar e também a necessidade de acabar com o estresse oxidativo que está acontecendo nesse pulmão também, tá? Não tem um período bem estabelecido para a duração da oxigenoterapia, mas a gente sabe que ela, sendo prolongada aí por mais de 28 dias, a gente desenvolve pulmões displásicos, tá? De forma geral, esses pacientes com altas pressões arteriais de dióxido de carbono necessitam de oxigênio por períodos prolongados. Então, se a criança tem uma hipercapnia, provavelmente ela vai depender de uma oxigenoterapia por mais tempo, tá? A persistência, né, de sintomas ou falência do desmame pode resultar em algumas condições clínicas, como traqueomalácia, estenose de grandes vias aéreas, formação de granuloma, refluxo gastroesofágico, aspiração recorrente e suspeita de cardiopatia congênita. Então, eu tento desmamar oxigênio, não tenho sucesso, eu preciso considerar outras condições clínicas que podem estar causando essa baixa saturação
essa necessidade de manter o oxigênio do meu paciente. Não tem um protocolo, como eu já falei, né, sobre o desmame, tá? Então não tem uma receita, de tanto e tanto tempo, igual o NO, por exemplo. A cada 2 horas se reduz dois protocolos, mas a gente tem que usar bastante o nosso bom senso. E a monitorização contínua. Baixei, daqui a pouco eu volto. Estão me ouvindo? Pareceu para mim que a minha conexão ficou instável. A displasia, o que seria a displasia? Acontece? Sim, a displasia pulmonar, ela pode acontecer expostos por mais de 28 dias a oxigenoterapia, tá? Então, qualquer bebê recém-nascido exposto à oxigenoterapia por mais de 28 dias, ele vai desenvolver displasia bronco-pulmonar em graus variados. Pode ser uma displasia mais leve ou uma displasia mais grave. Normalmente, os prematuros fazem displasias mais graves, até porque eles acabam ficando mais tempo em oxigênio, e os menos, né? Porque eles têm mais maturidade no seu sistema antioxidante para controlar o estresse oxidativo pulmonar. Já os prematuros, né? Vai sim, vai receber a aula. Eu vou compartilhar o coisa do certificado, que tá acabando aqui. Eu acho que é o último. E aí, deixa eu só pôr aqui no chat. Deixa eu terminar. Bom, já é o obrigado. Não vai embora, não, Vitória. Você fica aí, sossega o facho. Eu já vou postar aqui o link para vocês fazerem o certificado de vocês, tá? Então, as falhas da oxigenoterapia, né? Persistência ou piora da hipoxemia ou do desconforto respiratório, da percepção de desconforto respiratório, intolerância ao exercício, corpo pulmonar descompensado e manutenção do hematócrito elevado. Então, criança entrou ou nasceu com desconforto respiratório, com hipoxemia, ofertou oxigênio, mas você está vendo que a porcentagem de hematócrito continua aumentada, que a criança ainda mantém baixa saturação, está mantendo taquipneia, sinais de desconforto respiratório, é sinal de reavaliar essa oxigenoterapia. Ou ofertar mais oxigênio via outra interface, ou instituir aí suporte pressórico para essa criança também.